Este é um mundo onde há mais mulheres do que homens. Qualquer mulher que toque em um homem sem permissão será considerada uma falsa oferenda. Enfrentará uma pena de prisão de 2 anos e meio. Quem ousar roubar um homem será sentenciado diretamente a 100 anos de prisão. A lei estipula que todo homem, após atingir a maioridade, deve ter 365 namoradas. E para se tornar uma das muitas esposas de um homem, a mulher não só tem que apresentar uma fortuna de milhões, mas também arcar com todas as tarefas domésticas após o casamento, só porque a taxa de natalidade masculina neste mundo é de apenas 1/1000 da feminina. Mesmo que o sistema de poligamia seja totalmente implementado, ainda existem 6 bilhões de mulheres solteiras que não conseguem encontrar um marido. Neste momento, eu, que transmigrei, sou um otaku, quase 30 anos e ainda não encontrei uma namorada. Inesperadamente, ontem à noite, enquanto assistia vídeos de romances online, apenas por hábito, respondi com 3 emojis de cachorro na seção de comentários e adormeci. Quando acordei, descobri que havia transmigrado. Justamente quando eu estava atordoado olhando para as notícias, uma voz suave e fofa de uma garota me despertou. A primeira leva de capacetes do mundo misterioso está sendo distribuída. Você não vai pegar o seu? Meus olhos se fixaram na bela e alta garota na porta. Ela é Lee Van-ki, a filha adotiva e irmã mais nova dos meus pais. Eu respondi que estava me preparando para ir, de acordo com a vaga introdução do governo. A razão para a queda na taxa de natalidade masculina é a substância púrpura que envolve todo o planeta. Para resistir à invasão da substância púrpura, já que cheguei a este mundo, definitivamente não posso perder a oportunidade. Tenho que viver bem. Na hora, casar com 100 esposas. Eu me levantei para sair, mas Lee Van-ki acidentalmente roçou em mim. Ao tocar no meu corpo, seu rosto ficou instantaneamente vermelho e ela disse em pânico: "Irmão, me desculpe. Eu não fiz isso de propósito para te assediar. Agora, as leis deste mundo estipulam que qualquer toque de uma mulher em qualquer parte do corpo de um homem é considerado assédio." Mas eu segurei sua mãozinha delicada e disse seriamente: "Somos irmãos e irmãs. Não precisa ser tão formal no futuro. É compreensível que vocês, garotas, queiram tocar em homens. Irmão é tão bom." Em seguida, relutantemente soltei sua mão delicada e saí de casa. O que me chamou a atenção foi a rua cheia de peitos enormes e pernas longas deslumbrantes. Neste planeta, todas as mulheres têm corpos perfeitos e olhos bonitos. Eu limpei a caneta e me lembrei seriamente: não importa quantas beldades estejam nas ruas, eu sou um homem grandioso e precioso e não posso perder a compostura. Com a minha aparição, as mulheres na rua viraram a cabeça uma após a outra. Estou tão feliz. Hoje eu realmente vi um homem. Não quero mais ser solteira. Quero tanto me casar com ele. Ao ouvir isso, fiquei chocado. E exclamei que ela era realmente sem vergonha. 500 mil querem me possuir? Essa mulher é muito descarada. Depois de um tempo, cheguei à loja de distribuição do Mundo Misterioso. Este mundo misterioso está disponível para todos, mas a primeira leva é limitada. Os homens têm prioridade para usar. Desconsiderando a multidão escura à frente, contornei um par de pernas brancas longas mais importantes que a vida. E de repente me infiltrei na frente de uma garota, ficando em primeiro lugar na fila. Meu comportamento causou descontentamento nas garotas atrás de mim. "Como você fura a fila?" Eu zombei e disse: "Porque eu sou um homem." A voz era alta e confiante. "Deixe pra lá. A razão pela qual os homens têm prioridade foi passada pelos ancestrais. Deixe ele furar a fila. Uma pessoa não atrasará muito. Você é uma mulher. Por que está discutindo com um homem?" Sim, sim. Nenhuma mulher é mesquinha com um menino. Muitas mulheres se manifestaram por mim. Fiquei tão emocionado que quase chorei. Este mundo é simplesmente maravilhoso demais. A garota que distribuía os itens me viu e rapidamente se levantou e pegou um capacete preto diferente dos demais. "Olá, este é o seu capacete de uso. Como você é um camarada masculino valioso, vamos enfatizar as precauções para você. Assim que você colocar o capacete, sua consciência entrará no mundo misterioso. Por favor, certifique-se de estar em um local seguro ao entrar. Interferência forçada representará uma ameaça. Certifique-se de estar seguro no mundo misterioso. Uma vez que você morra no mundo misterioso, você perderá para sempre o direito de entrar no mundo misterioso. Por fim, espero que você possa encontrar no mundo misterioso uma parceira para salvar os homens."
Agradecido, acariciei a mão macia da garota que me entregou o capacete e estava prestes a sair. Pensando que eu poderia entrar no mundo misterioso às 12 horas desta noite, não pude deixar de ficar um pouco animado. Voltei para casa, esfreguei as mãos macias da minha irmã e depois tirei uma bela soneca. Eu não esperava que esse sono quase me matasse. Foi uma sensação de palpitação que me acordou abruptamente. Neste planeta, a maioria dos homens morre dormindo. Já era tarde da noite e o céu noturno estava cheio de névoa púrpura. Esta é a característica da noite de Blue Star. Sob a influência da névoa púrpura, embora afete a sobrevivência dos homens, os genes humanos passaram por uma evolução transformadora. As habilidades físicas mais comuns dos humanos agora podem facilmente superar os melhores atletas da Terra. Trazendo este enorme benefício, também trouxe desastres. Vários animais no planeta sob esta névoa púrpura se transformaram em feras. Irmão, você acordou. A voz de Li Vankin veio. Eu dormi demais sem querer. Estou um pouco faminto. Vou pegar algo para comer. Ao ouvir isso, Li Vankin ficou chocada e exclamou: Irmão, como um homem pode cozinhar? Deixe comigo. Eu vou preparar para você imediatamente. Eu quase esqueci que a lei estipula que as mulheres devem cozinhar neste mundo. Se não forem casadas, as irmãs mais velhas e mais novas devem cozinhar. Forçar os homens a fazerem tarefas domésticas. Isso seria abuso de homens. Logo, Li Vankin trouxe o jantar. Ela recomendou: Irmão, o mundo misterioso vai abrir, seja cuidadoso lá dentro, fique tranquilo. Irmão tem confusão. Eu gentilmente apertei sua pequena mão macia. Num piscar de olhos, chegou meia-noite. Coloquei o capacete e fui imediatamente transportado para um local de avaliação. Aprendiz número 1969. Bem-vindo ao mundo misterioso. De acordo com a aptidão física do aprendiz, são oferecidas 4 opções de identidade. A primeira opção é um novato em turismo. A característica é a flexibilidade corporal e boa resistência, possuindo um pulmão que não morre correndo. A segunda é um aprendiz de fitness. A característica é um alto talento para o combate, possuindo uma força divina inata superior aos outros. A terceira é um aldeão comum. A característica é uma forte capacidade de reação, possuindo uma vaga premonição especial. A quarta é um médico estagiário. A característica é o talento para a cura, possuindo imunidade a certos danos anormais. Justamente quando eu estava me preparando para ponderar sobre as diferenças entre as 4 opções, outra voz soou: detectado que o aprendiz possui um altíssimo talento mental. O poder mental é muito superior ao das pessoas comuns. É dada ao aprendiz a quinta opção, um aldeão talentoso. A característica é excelente capacidade de reação e percepção, possuindo um sexto sentido preventivo. Que beleza! Isso parece muito incrível. Eu escolho a quinta opção. Parabéns, você se tornou um aldeão talentoso. Você terá um senso de premonição ao enfrentar crises e oportunidades. Em seguida, a escuridão repentinamente caiu diante dos meus olhos, e ouvi uma voz soar em meu ouvido. Você será aleatoriamente transportado para um dos locais de avaliação. Sair vivo desta aldeia completará a avaliação. Abri meus olhos novamente. Descobri que estava em um chiqueiro fedorento, com vários fragmentos de ossos estranhos espalhados ao redor. Além de mim, no chiqueiro, havia cerca de 10 pessoas em pé. Ouvi uma garota dizer inquieta: por que está tão sombrio aqui? Assim que suas palavras foram ditas, uma brisa fria soprou de repente, carregando um cheiro estranho de sangue. A expressão de todos ficou um pouco solene. Neste momento, um jovem alto e bonito falou lentamente. Este deve ser um teste do tipo evento de terror. Sua voz era alta e estável, dando às pessoas uma sensação de confiança inexplicável. Quando todos os olhos se concentraram nela, ela disse seriamente: nesta situação, precisamos trabalhar juntos. Precisamos cooperar para entender a situação atual primeiro e depois pensar em como passar na avaliação. O que vocês acham? Ao aparecer nesta estranha aldeia, poucas pessoas não sentiram ondulações em seus corações. Neste momento, o homem alto propôs cooperação mútua. Isso naturalmente correspondeu à ideia da maioria das pessoas. Várias pessoas concordaram apressadamente: parece muito bom, devemos cooperar. Mas 2 homens e mulheres de pele verde murmuraram: como pode haver pessoas de baixa civilização aqui? Depois de dizerem isso, os 2 se entreolharam. Eles se viraram sem hesitar e saíram do chiqueiro, indo em outra direção. O homem alto queria detê-los. Mas os passos do outro não pararam nem um pouco. No final, o homem só pôde balançar a cabeça e sorrir amargamente. Esqueça.
Nós 9 que estamos dispostos a cooperar são suficientes. Vamos nos apresentar um ao outro. Meu nome é Wang Li. Em seguida, todos disseram seus nomes. Mas quando chegou a vez de uma mulher fria de cabelo curto, ela zombou. Meu nome é Lina. Só tenho uma frase. Pessoas disfarçadas que querem obter qualificação, não me procurem. Dito isso, ela pisou no chão com força, e a grama de cinábrio foi instantaneamente esmagada em pó. Essa força terrível fez com que todos mudassem de cor. Eu suponho que ela também recebeu uma ocupação especial. A força divina do aprendiz de fitness definitivamente não é tão exagerada. O mais importante é o que ela quis dizer com pessoas disfarçadas. Será que ela conhece informações sobre o mundo de força divina? Sob os olhos expectantes de todos, Lina disse lentamente, na verdade, o exército de exploradores foi o primeiro usuário do mundo de força divina. Muitas informações internas já foram divulgadas. Só posso dizer que essas avaliações são muito aterrorizantes. Não confie em ninguém. Não podemos morrer. Em cada lote de avaliadores, haverá um veterano. As palavras de Lina trouxeram informações importantes. Eu me lembrei de 3 pontos-chave. Há um veterano, há pessoas disfarçadas. Não confie em ninguém. Todos os presentes também entenderam o significado das palavras. De repente, a situação que deveria ser de união e cooperação começou a ficar estranha. Justamente neste momento, o som de uma porta se abrindo veio da aldeia silenciosa. Uma figura saiu da casa antiga e dilapidada ao lado do chiqueiro. Vi um velho com o rosto tão pálido quanto papel, magro como um graveto. Coberto de manchas cadavéricas marrons, um par de órbitas oculares profundas continham uma loucura doentia. Ele abriu os lábios, revelando um sorriso estranho. Hehe, há forasteiros novamente. Parece que a avaliação começou. Wang Li deu um passo à frente e perguntou. Vovô, você é desta aldeia? O velho não disse nada, apenas olhou para nós e riu estranhamente novamente. Diante do olhar assustador do velho, uma garota perguntou um pouco inquieta. Vovô, o que você está olhando? O velho riu hehe. Estou olhando para como vocês vão morrer daqui a pouco. De repente, a pele de galinha de todos se arrepiou. Houve um aviso ao entrar. Para passar na avaliação, o mais importante é entender esta aldeia. Este velho é a primeira pista, mas a aparência do velho parece que ele não vai cooperar conosco. Justamente quando Wang Li estava prestes a continuar falando, outro som de porta se abrindo soou. Desta vez, quem saiu? Foi um velho corcunda de aparência amigável. Em seguida, várias casas se abriram, uma mãe e um filho. Uma velha, uma senhora gorda. Cerca de 10 famílias saíram. Wang Li respirou fundo, pensando, essas pessoas parecem muito mais normais do que aquele velho esquisito, deve ser mais fácil conversar com elas. Imediatamente perguntou ao amável idoso, Senhor, somos recém-chegados a esta aldeia, como podemos sair daqui? O amável idoso respondeu sorrindo, para sair daqui, existem 2 maneiras. Primeiro, sobreviver 7 dias na aldeia. Após 7 dias, a aldeia terá um dia em que não escurecerá. Nesse momento, você pode sair. Segundo, resolver os fenômenos sobrenaturais da aldeia, aquela história do negro vendendo frango. Tão simples assim. De repente, uma senhora gorda não muito longe emitiu um som de engolir em seco. Seu olhar ganancioso passou por todos, como se estivesse procurando por algum alimento delicioso, e finalmente pousou em mim. Senti um arrepio na espinha e quase gritei para me ajoelhar e implorar. Que lugar estranho é este? A mais calma, Lina, deu um passo à frente e perguntou. Senhor, o que são os eventos sobrenaturais? O amável idoso sorriu. Se as pessoas que dormem à noite não tiverem onde ficar, elas morrerão. Essa situação apareceu há algumas décadas e não sabemos o que está acontecendo. Resolva essa situação e vocês poderão sair. A expressão de Lina se fechou. Isso é um absurdo. Como resolver um evento sobrenatural sem nenhuma pista? Claramente, dos 2 métodos, o único que está ao alcance de todos é ficar aqui por 7 dias. Depois que todos discutiram por um tempo, Wang Li perguntou, Senhor, podemos nos hospedar em suas casas? Sim, mas cada família só pode hospedar uma pessoa e, para ficar em uma casa, você deve concordar com uma condição imposta por eles. Assim que essas palavras foram ditas, os rostos daqueles aldeões em sua linha de visão revelaram sorrisos de santos, com olhares ansiosos e expectantes que não escondiam nada. O amável idoso sorriu e lembrou. Em pouco mais de 1 hora vai escurecer. É melhor vocês irem negociar com eles primeiro. Caso contrário, se escurecer e vocês não tiverem onde ficar, morrerão.
Depois de ouvir as palavras do idoso, todos ficaram inquietos. Uma garota branca perguntou apressadamente: Senhor, eu gostaria de ficar na sua casa. Ao ouvir isso, o amável idoso abriu a boca, tornando-se repentinamente um pouco horripilante. Minha casa está sem óleo. Você precisa ir até a loja de conveniência na rua ao lado e me comprar óleo de lamparina. Então você pode ficar aqui na minha casa durante a primeira noite. A jovem ficou radiante, pensando que era muito fácil e concordou imediatamente. No entanto, algumas pessoas não puderam deixar de rir. Olhando para a garota com olhares divertidos, a garota imediatamente percebeu que algo estava errado e imediatamente quis voltar atrás. Senhor, talvez eu deva perguntar em outra casa. O amável idoso balançou a cabeça. Se você concordou, não pode se arrepender. Caso contrário, ninguém a receberá. Se você quiser mudar de casa, pode fazer isso amanhã à noite. A garota branca só pôde seguir em frente a contragosto. Nesse momento, a senhora gorda sorriu e me disse: Jovem bonito, fique na minha casa. Forcei um sorriso e perguntei: Senhora, quais são as condições para ficar aí? A senhora gorda limpou a saliva que escorria de sua boca sem parar. Só preciso que você me deixe comer um pedaço de carne todos os dias. Não tenha medo, eu não vou te comer até a morte. Eu só como um pedaço por dia. Vou cortar bem fininho. Para não te machucar. Senti um calafrio por todo o corpo. Comer o meu traseiro. Mas não ousei xingar em voz alta, com medo de que essa pessoa estranha guardasse rancor, então dei uma risada seca. Esquece, senhora, não quero ser comido. Por que você não pergunta aos outros? Nesse momento, todos perceberam uma coisa: para cumprir as condições de hospedagem, eles poderiam perder suas vidas. De repente, uma voz feminina pesada soou na multidão. Ela era a que menos falava entre nós 9. Embora parecesse um pouco corpulenta, era inegavelmente uma beleza extrema. Vi-a caminhar friamente até a mulher gorda e rapidamente estender a mão para agarrar o pescoço da mulher gorda com força. Eu vou te matar. Assim, eu poderei morar na sua casa, não é? Todos ficaram atônitos. Ah, é. Por que negociar com essas pessoas estranhas? Não há necessidade de seguir a lei no mundo misterioso. No entanto, essa ideia fantasiosa foi rapidamente morta pelos aldeões. A mulher gorda que estava sendo estrangulada começou a bater palmas freneticamente, olhando para o amável idoso e dizendo: Haha, ela fez um movimento. Chefe da aldeia, posso comê-la diretamente, certo? O amável idoso acenou levemente com a cabeça. A mulher alta que fez o movimento ainda não havia se recuperado quando, no segundo seguinte, sua cabeça estourou como um balão e foi arrastada para dentro da casa. Logo, um som estridente de afiar facas veio de dentro da casa. O amável idoso olhou para todos e disse: Vocês não podem ir para a casa dela. A cena fugaz nos deixou 8 paralisados no lugar, com vários medos surgindo em nossos corações. Entre eles, uma mulher estava tão assustada que suas calças ficaram molhadas. A única que parecia manter a calma era Lina, que olhou ao redor como se nada tivesse acontecido. Seu olhar pousou na velha. O que é preciso fazer para ficar na sua casa? A velha respondeu: Minha casa está sem água. Você tem que me ajudar a pegar água no poço da aldeia. Enche o tanque de água até amanhã. Lina olhou para o tanque de água cheio de musgo na frente da porta da velha e acenou com a cabeça. Ok, eu fico na sua casa. Os poucos que sobraram se recuperaram e, gradualmente, com rostos feios, caminharam em direção às casas e começaram a perguntar sobre as condições. Ao saberem que esses aldeões poderiam matá-los à vontade, o coração de todos ficou pesado. Talvez, em comparação com os eventos estranhos da noite, esses aldeões fossem ainda mais perigosos. Seguir as regras e encontrar um lugar para ficar era a coisa mais segura e importante a se fazer no momento. Embora eu não tenha me movido, sempre observei esses aldeões com cuidado. Quando vi o chefe da aldeia querendo perguntar sobre as condições, uma aura extremamente perigosa surgiu atrás dele. A sensação de sufocamento parecia me dizer que escolher o chefe da aldeia definitivamente levaria à morte. Talvez essa fosse minha habilidade especial, o sexto sentido. Continuei olhando ao redor na multidão, procurando o aldeão com a aura de perigo mais baixa. No fim, descobri, surpreso, que o de menor perigo era o velho esquisito de rosto pálido do início. Cheguei perto do velho e perguntei: Senhor, posso te ajudar com algo aqui? O que precisa? O velho respondeu friamente: cobrar dívidas. Muita gente na vila me deve. Se você recuperar uma, deixo você ficar um dia. Cobrar dívidas de monstros. Meu coração afundou de repente. Será que esse sexto sentido não está me enganando?
Em um momento de silêncio, decidi confiar em minhas habilidades e concordei com o velho. Entrei na casa. O velho jogou um livro de contas antigo. Abri a primeira página. Estava escrito que o velho chefe da vila devia meio quilo de óleo de lamparina. Virei a página imediatamente, pois já tinha decidido em minha mente. Não importa o que aconteça, não vou provocar o chefe da vila mais perigoso. Zal, o ferreiro, deve 5 quilos de carne. A viúva e o filho de Vá devem 20 pedaços de lenha. Estava registrado todo tipo de dívida estranha, pelo menos umas 10 ou 20. Vendo que os outros já estavam ocupados, todos temiam não terminar a tarefa antes de escurecer. Considerei por um tempo. Finalmente, decidi procurar Li, o ferreiro, que devia carne. Logo cheguei à oficina do ferreiro. Na entrada, um homem jovem vestindo roupas modernas. Estava se comunicando com um gigante de mais de 2 metros de altura. Quando o homem foi embora, subi imediatamente e perguntei: Irmão, você é Li, o ferreiro? Ele me olhou de soslaio e disse: Garoto, você também quer se hospedar aqui? Ao ouvir isso, fiquei surpreso. Aquele jovem também veio para negociar uma estadia? O problema é que nunca vi aquele homem antes. Isso significa que não somos apenas nós 11 passando pelo teste nesta vila. Neste momento, não tive tempo para pensar muito. Fui direto ao ponto e disse: Não, irmão ferreiro. Vim cobrar uma dívida para aquele velho. Ele disse que você deve a ele 5 quilos de carne. Ao ouvir que eu estava ali para cobrar uma dívida, Li, o ferreiro, pareceu ter sido pisado no rabo. Seu rosto afundou de repente e seus olhos redondos de repente ficaram vermelhos. Veias e vasos sanguíneos expostos apareceram diante de mim, reunindo uma crise de morte fria que inundou meu coração. Apressei-me em levantar as mãos e gritei: Irmão ferreiro, eu só vim entregar uma mensagem. Não tem problema se você não quiser pagar. Assim que as palavras saíram da minha boca, Li, o ferreiro, se acalmou gradualmente. Seu corpo também voltou ao normal e então ele disse calmamente: Já que ele te mandou cobrar, eu definitivamente vou pagar. Ao ouvir isso, fiquei muito feliz. Mas as próximas palavras de Li, o ferreiro, me jogaram no abismo novamente. Mas você tem que usar sua própria carne para pagar. Não vou pedir muito de você. 5 quilos por 5 quilos. Imediatamente balancei a cabeça como um chocalho. Não precisa, irmão ferreiro. Sou muito magro e minha saúde não é boa. Se eu cortar, posso morrer. Aquele velho ainda tem muitas contas para eu cobrar. Que droga! Esse Li, o ferreiro, realmente quer cortar minha carne. Eu queria correr, mas não conseguia. Inesperadamente, Li, o ferreiro, ouviu que eu continuaria a ajudar o velho a cobrar as dívidas. Ele pensou por um momento, riu e então pegou uma faca afiada de desossar. Jogou na minha frente. Você me ajuda a levar esta faca de desossar para o açougueiro no leste. E eu te dou os 5 quilos de carne. Não quero que você me ajude de graça. Se tudo correr bem, te darei uma pequena adaga. Ao ouvir isso, meus olhos escureceram, porque uma sensação de crise muito opressiva me envolveu. Obviamente, este evento de entrega de faca era mortal. Com uma cara amarga, peguei a faca. Imediatamente, uma mensagem entrou na minha mente. Faca de desossar afiada e especial. Não seja cortado por ela. Se você for descuidado, será cortado ao meio. Em seguida, a adaga colocada de lado também enviou uma mensagem. Adaga curta e requintada feita por Li, o ferreiro. Uma arma de autodefesa muito boa. As coisas chegaram a este ponto e eu não tenho escolha. Só posso morder a bala e seguir para o leste. Estou aqui para comprar óleo de lamparina para o chefe da vila, o dono da mercearia. É um homem de meia idade com o rosto seco como uma múmia. Sentado na cadeira, ele perguntou calmamente: Qual é a troca? A menina ficou surpresa. O que é a troca? O homem mumificado abriu a boca, revelando 2 presas. Se não tiver, vou te espremer para fazer óleo. Depois de feito, vou mandar metade para ele. Em outro lugar, Maquina estava do lado de fora do chiqueiro, despejando a comida de porco que ele não sabia de onde tinha tirado na manjedoura, mas descobriu que esses porcos pretos não estavam nem um pouco interessados. Maquina parecia confuso. Por que esses porcos não estão comendo? De repente, uma voz baixa soou. Por que queremos comer sua carne? Maquina olhou em volta surpreso. Logo ele descobriu que quem estava falando era um dos porcos pretos no chiqueiro. No momento seguinte, vários porcos pretos revelaram uma expressão de insanidade humana, abrindo suas bocas cheias de presas e sedentas de sangue para ele. Neste momento, eu estava parado não muito longe.
da casa do açougueiro, olhando aterrorizado para as mãos e os pés humanos pendurados na porta da casa dele. Um estande cheio de fedor sangrento. No fundo do meu coração, eu já tinha saudado a família inteira de Lee, o ferreiro. 365 vezes. Este bastardo está me mandando para a morte. Depois de entregar a faca, vou deixar ele me cortar e pendurar meu corpo no estande. Quanto mais perto eu chegava da casa do açougueiro, mais a sensação de morte impactava meu coração. Mas uma aura negra no céu começou a envolver a vila, sem lugar para ficar à noite, a morte é certa. Mas procurar o açougueiro para entregar a faca também não está longe da morte. De repente, a porta de madeira da casa do açougueiro se abre, e um homem gordo com uma expressão sombria aparece. Segurando uma faca de desossar, ele sai. Vendo que não há clientes, ele se vira e sai em uma direção. Imediatamente, fico muito feliz. A exigência do ferreiro é apenas entregar na casa do açougueiro, não nas mãos do açougueiro. Pensando nisso, não hesito mais. Imediatamente pego a faca e corro para a casa do açougueiro, coloco a faca naquela grande mesa na casa do açougueiro, cheia de manchas de sangue escarlate, e então, me viro para sair. Assim que estou prestes a sair pela porta, a porta de madeira se fecha com um clique. Então, uma voz soa. Quem é você? Por que veio roubar coisas na minha casa? Li Shen vira a cabeça. Uma criança cujo rosto parece ter sido arrancado, sobrando apenas uma fina camada de pele. Está olhando para ele com aqueles olhos esbranquiçados. Vendo esse rosto, Li Xiaoshuai leva um grande susto. O filho do açougueiro. Li Xiaoshuai não quer prestar atenção nele. Ele quer estender a mão para abrir a porta. Mas descobre que é como se estivesse puxando uma pedra de 10.000 quilos, completamente imóvel. Suor frio escorre de Li Xiaoshuai. É esse garotinho que está aprontando. Se o açougueiro voltar agora, ele estará acabado. Eu não sou um ladrão. Vim entregar a faca para o ferreiro. Li Xiaoshuai diz apressadamente. Entregar a faca. O garoto olha para a faca na mesa. Acena lentamente com a cabeça. É assim? Então, você pode abrir a porta. Amiguinho, pergunta Li Xiaoshuai. Não. O garoto balança a cabeça. Sua irmã, Li Xiaoshuai amaldiçoa por dentro. Mas ainda força um sorriso no rosto, perguntando gentilmente. Por que não, amiguinho? Meu pai sempre verifica a faca. Se não for boa, ele vai te cortar e comer. Se você for embora, ele vai descontar em mim, responde o garoto. Irmão mais velho, não se preocupe. Meu pai saiu para comprar coisas. Ele volta logo, acrescenta o garoto. Assim que essas palavras saem, Li Xiaoshuai não consegue evitar de pensar demais. Amiguinho, abra a porta. O irmão vai comprar algo gostoso para você. Que tal? Minha boca dói quando abro. Não gosto de comer coisas, diz o garoto, abrindo aquela boca vazia, sem lábios ou dentes, como se tivesse sido costurada com agulha e linha. Com uma forma distorcida, Li Xiaoshuai sente um arrepio. Esse açougueiro é tão cruel com seu próprio filho, imagine o que faria com ele. Ele quase consegue ver. Ele, que não conseguiu fugir, sendo desmembrado pelo açougueiro naquela mesa cheia de palavras de sangue na sala. Pendurado na barraca. Amiguinho, que tal o irmão brincar de esconde-esconde com você? Espere seu pai voltar. Li Xiaoshuai de repente percebe e pensa em um novo método. Esconde-esconde. O garoto imediatamente fica muito feliz. Sim, sim. Eu gosto de esconde-esconde. Eu gosto de brincar de esconde-esconde. Ninguém brinca comigo. Então você será o demônio e eu serei a pessoa. Você vai pegar o irmão mais velho. Que tal? Pergunta Li Xiaoshuai. Eu serei o demônio. O garoto acena repetidamente com a cabeça. Então temos que ter regras. Você tem que virar a cabeça primeiro. Fechar os olhos e contar até 1 minuto. Quando o tempo acabar, você pode vir pegar as pessoas. Sem problemas. Eu fecho os olhos e conto até 1 minuto. Então vou te pegar. Vendo que o garoto concordou, Li Xiaoshuai respirou aliviado. Não está certo, amiguinho. Sua casa é muito pequena. É muito fácil de encontrar assim. Que tal você abrir a porta? Eu me escondo perto da sua casa. Você sai para me procurar. Que tal? Li Xiaoshuai finge examinar a situação da casa. Ele pergunta hesitantemente. O garoto fica atordoado. Irmão mais velho, você não está querendo me enganar. Para fugir, está. Que bom, esse pirralho. Ele sorri secamente. Como assim? O irmão mais velho nunca mente. Eu definitivamente vou esperar perto da sua casa. Tudo bem, então eu abro a porta. O garoto acena com a cabeça. Que bom. Ah, certo. Irmão mais velho,
Se eu te pegar, vou te transformar em um brinquedo. Tudo bem? Assim que a porta é aberta e Li Xiaoshuai está prestes a sair da casa. De repente, o garoto vira a cabeça. Aquela boca vazia de repente se abre de forma estranha para Li Xiaoshuai. Os pelos de Li Xiaoshuai se arrepiam. Justamente nesse momento, ele de repente vê à distância. Parece haver um corpo gordo vindo do beco em direção a cá. Li Xiaoshuai não pensou muito. Está conectado? Ok. Eu prometo a você. Então vire a cabeça. O sorriso da criança é radiante. Vira a cabeça e fecha os olhos. Começa a contar. 1, 2, 3. A voz soa incessantemente, mas Li Xiaoshuai já está correndo com todas as suas forças. Porque ele viu no beco um açougueiro segurando uma faca de desossar, movendo seu corpo gordo. Percebeu ele. Quando voltou correndo para a loja de ferreiro de Zhao, Li Xiaoshuai já estava sem fôlego de cansaço. Irmão ferreiro, eu entreguei a faca. O céu já está escurecendo. Li Xiaoshuai sentiu que a temperatura ao redor estava ficando mais fria. A vila também estava ficando gradualmente deserta. Ele não ousou descansar muito e correu diretamente para dentro da loja para gritar. Embora em seu coração ele ainda estivesse repreendendo Zhao Tiejian, Li Xiaoshuai ainda fazia um esforço suficiente na superfície. Com um estalo, a porta da loja de ferreiro se abriu. Você entregou. Zhao Tiejian, parado na porta, olhou friamente para Li Xiaoshuai, avaliando seus membros sãos. Parecia surpreso que ele pudesse voltar vivo. O açougueiro tinha acabado de sair. Eu dei a faca para o filho dele, Li Xiaoshuai explicou sem expressão. Assim. Zhao Tiejian abriu. Sua sorte, garoto, é grande. Tudo isso é graças à boa fortuna do irmão ferreiro. Li Xiaoshuai sorriu falsamente. Tudo bem, garoto, não importa o que aconteça, você me ajudou a entregar as coisas. Essas duas coisas, leve-as embora. Zhao Tiejian entrou na casa. Quando saiu, jogou um pedaço de carne gorda embrulhado em um saco e uma adaga embrulhada em couro. Li Xiaoshuai pegou a carne, que parecia carne de porco normal. Conseguia a adaga. Li Xiaoshuai soltou um leve suspiro de alívio. A condição de entrada foi cumprida. Quando Li Xiaoshuai estava se preparando para pegar a adaga e inspecioná-la cuidadosamente, Zhao Tiejian de repente soltou uma risada estranha. A propósito, deixe-me lembrá-lo, faltam apenas 2 ou 3 minutos para anoitecer. Daqui até a casa daquele velho, parece que leva mais de 2 ou 3 minutos. Por que você não disse antes? De repente, a habilidade do sexto sentido reagiu. Uma sensação de crise que ultrapassava a observação do velho chefe da vila invadiu sua mente. O rosto de Li Xiaoshuai ficou branco de repente e ele percebeu. Li Xiaoshuai agarrou a adaga e a carne de porco e virou-se bruscamente para correr em direção à casa do velho estranho. Acontece que, assim que Li Xiaoshuai deu um passo, a velocidade do anoitecer no céu da vila quase foi acelerada. Este arruinado, pequena vila que escondia algum brilho à noite, ficou instantaneamente sombria. Até mesmo a visão ficou turva. Nenhuma figura podia ser encontrada na estrada. O cheiro de sangue no ar aumentou repentinamente. Ao passar por alguns montes de grama densa e algumas cabanas dilapidadas, até mesmo um par de olhos vermelhos olhando para ele apareceram. Li Xiaoshuai pensou que era uma ilusão, mas quando ouviu de dentro um som agudo como há alguém para comer, e o som se aproximou rapidamente dele. Ele não conseguiu mais considerar isso uma ilusão. Li Xiaoshuai ficou tão assustado que sua alma voou para longe, desejando ter mais um pé para escapar por sua vida. Felizmente, após uma curta e torturante corrida frenética, Li Xiaoshuai viu a luz amarelada que emanava da velha cabana de madeira do velho estranho. Havia apenas 10 metros de distância. Os pulmões de Li Xiaoshuai sentiram uma pontada. Embora estivesse mentalmente exausto, a alegria de ser resgatado invadiu seu coração. Justamente quando ele estava prestes a gritar pelo velho estranho, de repente, eu te peguei. Uma voz rouca e estridente, mas cheia de excitação e empolgação, soou abruptamente atrás de Li Xiaoshuai. Li Xiaoshuai descobriu que seus pés estavam sendo agarrados por 2 mãos grandes. De repente, ele não conseguia se mover. Não importa o quanto ele tentasse, seu corpo não conseguia se mover nem um pouco, como se estivesse preso. Em seguida, o sexto sentido estava freneticamente prevendo que sua cabeça seria mordida em pedaços no próximo segundo. Ele iria morrer. Não! Em pânico, Li Xiaoshuai, à beira da morte, agarrou-se à última tábua de salvação. Ele gritou da casa: Velho, eu trouxe as coisas de volta para você. Eu cumpri a condição.
Quando uma rajada de cheiro de sangue estava prestes a envolvê-lo, a porta da casa do velho estranho se abriu lentamente. A fraca luz iluminou o caminho à frente. O cheiro de sangue no rosto de Li Xiaoshuai desapareceu de repente. O velho estranho estava parado na porta, olhando friamente para Li Xiaoshuai. Seu olhar pousou na carne de porco em sua mão. Depois de um momento, ele disse sem expressão, entre. Seu corpo recuperou o controle. Li Xiaoshuai moveu-se laboriosamente com seus pés ligeiramente fracos e cambaleou para dentro da casa. A porta se fechou, e Li Xiaoshuai se jogou na tábua de madeira com um cheiro rançoso. Respirando fundo e freneticamente, naquele momento, suas pernas que antes estavam imóveis. Naquele momento, uma grande área escura. Olhando atentamente, eram duas impressões de mãos grandes. Que sorte, o velho caçou, pegando sua carne. Sim, tive sorte. As costas de Li Xiaoshuai estavam cobertas de suor frio. Ele sentiu que, se demorasse mais um segundo, sua vida acabaria. Isso era o que acontecia quando não se tinha um lugar para ficar à noite. O que exatamente era? Ele passou cerca de meia hora na casa. O corpo e a mente de Li Xiaoshuai gradualmente recuperaram a calma. A casa do velho não era grande. Era simplesmente uma cama de madeira velha e alguns utensílios domésticos começando a apodrecer. No resto da casa, a casa estava muito silenciosa, tão silenciosa que nem o som do vento do lado de fora era ouvido. Havia apenas uma lamparina a óleo, refletindo fracamente a pequena cabana. O velho não disse nada, e Li Xiaoshuai não ousou procurá-lo. Naquele momento, um grito miserável quebrou o silêncio na vila. Socorro! Me salve! Por favor! Abra a porta! Me salve! Deixe-me fazer o que você quiser! Por favor! Não, não! O grito parou abruptamente. A vila recuperou o silêncio. Aparentemente, aqueles que não cumpriram as condições de acomodação foram mortos lá fora. Li Xiaoshuai sentiu um arrepio, ao mesmo tempo em que suspirava. Ele só podia desistir. Mesmo que quisesse salvar, ele não tinha capacidade. Depois de mais um tempo, Li Xiaoshuai ouviu o barulho do estômago. Ele estava com fome. Senhor, pode me dar algo para comer? Li Xiaoshuai olhou para a comida que o velho colocou sobre a mesa. A fome o impedia de ser exigente. O velho não disse uma palavra. Ainda estava em silêncio. Li Xiaoshuai entendeu. O velho não queria prestar atenção nele. Desamparado, ele escolheu se encostar na parede e descansar em silêncio. Aguente firme até o amanhecer. Vou procurar meu irmão mais novo. Ele precisava digerir tudo de estranho que aconteceu hoje e refletir sobre esses eventos bizarros. Para se preparar para amanhã. Não se sabia quanto tempo havia passado. O óleo da lamparina na casa acabou. A lamparina se apagou silenciosamente. A pequena cabana estava em uma escuridão total onde não se podia ver os dedos. Em uma atmosfera silenciosa, o estado físico e mental de Li Xiaoshuai, que havia passado pela experiência na vila, quase atingiram o limite. Ele inexplicavelmente sentiu sono. Suas pálpebras começaram a pesar. Li Xiaoshuai balançou a cabeça, tentando se manter acordado. Mas essa sonolência parecia não ser dele. Não importava o quanto ele resistisse. Parecia que não adiantava de nada. Era como se ele quisesse dormir uma boa noite de sono. Li Xiaoshuai sentiu que essa sonolência não estava certa. No entanto, sob a sonolência, ele não conseguia pensar. Eu já estou ficando na casa. Vou acordar depois de dormir um pouco. Não deve haver problema, certo? A sonolência auto-hipnotizante de Li Xiaoshuai o fez esquecer o perigo. Justamente quando ele estava prestes a adormecer. Um sexto sentido, uma frieza penetrante, fez com que sua pele se arrepiasse. Em um canto da fenda, olhando fixamente para ele na casa, percebendo que Li Xiaoshuai havia acordado. Aqueles olhos vermelhos sedentos e excitados revelaram uma maldade e decepção semelhantes à da natureza humana. No instante seguinte, desapareceram completamente ao redor da casa. A casa, que estava vermelha, voltou à escuridão. Tudo era como se nunca tivesse existido. O que eram aqueles olhos? Mesmo que Li Xiaoshuai estivesse confuso, ele não poderia considerar isso um sonho. Li Xiaoshuai até sentiu que, se não fosse pelo lembrete do sexto sentido, uma vez que ele adormecesse, aqueles olhos vermelhos invadiriam a casa e o devorariam completamente. Poderia ser aquelas coisas estranhas na vila? Elas estavam de olho nele,
verificando se ele estava dormindo. A sonolência original de Li Xiaoshuai desapareceu instantaneamente no medo. De repente, um som de sopro soou. Li Xiaoshuai olhou para cima. A velha cabana. A lamparina a óleo apagada acendeu-se. Era o velho que estava reabastecendo o óleo e acendendo o fogo. Seus olhos esbranquiçados estavam olhando diretamente para Li Xiaoshuai. Inacreditável! Você não dormiu. Nos olhos de Li Xiaoshuai, havia vigilância e silêncio. Perguntei ao idoso se a falta de luzes acesas em casa dobrava o sono das pessoas. O velho esquisito olhou profundamente para Li Xiaoshuai por um momento, sem responder. Parece que ele acertou. Ele pensou, como era possível, em uma crise, ainda mostrar sono? Esse velho apagou as luzes e não as acendeu antes. Não tinha boas intenções? O relacionamento entre os dois voltou à mútua vigilância do início. Descobrir novos olhos vermelhos foi um grande choque para Li Xiaoshuai. A estranheza desta vila ultrapassou em muito sua imaginação. Li Xiaoshuai não pôde deixar de associar os novos olhos vermelhos ao monstro que o perseguiu na noite passada. Ao mesmo tempo, ele teve uma certa suposição. De repente, Li Xiaoshuai falou seriamente com o velho esquisito. Sorrindo, ele disse, velho, eu gostaria de saber mais sobre a situação desta vila. Se você estiver disposto a revelar alguma informação, quem sabe poderemos resolver a estranheza da vila e salvá-los. Resolver a estranheza da vila? O rosto pálido do velho esquisito carregava uma intenção sombria. Você vai morrer miseravelmente. Definitivamente. Como esperado, ele não obteve uma resposta ao perguntar a ele. No entanto, Li Xiaoshuai também não esperava obter uma resposta. As memórias do velho esquisito permitiram que Li Xiaoshuai confirmasse vagamente uma certa suposição em seu coração. Uma noite se passou sem palavras. Era impossível para Li Xiaoshuai não sentir sono. O cansaço mental era o mais difícil de suportar, mesmo com a lamparina a óleo acesa. Suas pálpebras estavam lutando. Pensando nos olhos vermelhos, Li Xiaoshuai só podia aguentar. Foi só até o amanhecer, vendo Li Xiaoshuai ver o velho esquisito adormecer, que ele, apreensivo e inquieto, caiu lentamente no sono. Li Xiaoshuai dormiu levemente. Um grito de uma garota o despertou, vendo que ele estava são e salvo, na casa. O velho esquisito ainda estava dormindo. Li Xiaoshuai primeiro soltou um leve suspiro de alívio. Ele sobreviveu em segurança ao primeiro dia. Então, Li Xiaoshuai levantou a cabeça e olhou para a luz do sol ofuscante do lado de fora, ponderando por um momento. Ele decidiu dar uma olhada na situação. O dia amanheceu, então ele deveria poder sair. Ele pode sair da casa, mas o que o atinge é um forte cheiro de sangue. Li Xiaoshuai olhou ao redor, sua expressão mudando drasticamente. O céu estava ensolarado e brilhante. Sob a luz do sol, que era originalmente quente, a pequena vila exalava uma frieza arrepiante, fria e distante. Silenciosamente, a vila estava pálida sob a luz, sem nem mesmo o básico canto dos pássaros e grilos. A atmosfera sombria era como o necrotério de um hospital. Neste momento, nas portas das velhas e mofadas casas de madeira de ontem, em cada casa, janelas, mais ou menos, estavam salpicadas de manchas de sangue. Na estrada esburacada no centro do conjunto de casas de madeira, havia pedaços e mais pedaços de ossos humanos roídos e limpos. Assim como pele podre e cabelos ensanguentados espalhados por toda parte, lama sangrenta e sujeira. Fedor, frio, horripilante. Li Xiaoshuai encarou tudo isso, sua respiração involuntariamente ficando mais rápida. Logo, duas figuras saíram das casas próximas, Lina e a garota de cabelos longos e pretos. Além de Li Xiaoshuai, nas ruas da vila. E quem estava gritando era Zhenjing, chamados Wu Tenqinxizi. Parece que nós quatro somos os únicos sobreviventes deste grupo. A garota de cabelos longos e pretos disse calmamente. O quê? O que você quer dizer? Nada. Ontem, ao buscar água, fui comido. Posso ser restaurado quando a avaliação terminar, disse Lina calmamente. Li Xiaoshuai percebeu assim que saiu que os braços e o peito de Lina estavam cobertos de vermelho sangue. Claro, não havia mais braços. O manguito do braço esquerdo ainda estava amarrado, como se o manguito tivesse sido arrancado pela metade. Então, como você vai cumprir as condições de hoje assim? Zhu Tenqinxizi perguntou preocupado. Lina ficou em silêncio. Isso também era o que a preocupava. Eles não planejam nos deixar passar na avaliação vivos. De repente, uma voz rouca de garota soou na estrada fria e silenciosa da vila. Li Xiaoshuai e os outros quatro se viraram e olharam.
7 ou 8 pessoas estavam caminhando em direção a eles. 3 homens e 5 mulheres. Quem falou foi uma mulher atrevida com uma toupeira de beleza no canto do olho. Somos os avaliadores dos outros 2 grupos. Disse a mulher atrevida. Meu nome é Yagkingian. Vou direto ao ponto. Somente nós 2 grupos. 14 pessoas morreram. Entramos na avaliação especial. Definitivamente ninguém sobreviverá 7 dias. Quero reunir todos para discutir soluções. Li Xiaoshuai e os outros 4 se entreolharam. Alguém se reúne para discutir. Após todas as crises de ontem, todos concordaram tacitamente. Quanto à situação do grupo de avaliação, Li Xiaoshuai notou ontem e não é estranho. Ótimo, os 3 grupos estão completos. Devemos discutir agora, certo? Eu realmente não consigo. Não consigo ficar mais nesta vila. Um homem de olhos triangulares falou e Li concordou. Apenas 12 pessoas dos 3 grupos restantes se reuniram. Ninguém planeja experimentar as condições de inscrição novamente, certo? Li olhou em volta. Basicamente, a tez de todos não é boa. Ótimo, então vamos discutir as 2 opções restantes. Resolva os eventos estranhos da vila e encontre a estrada da vila. Primeiro, a causa estranha. Você tem alguma informação? Li perguntou. Estranho. Para ser honesto, sobre este assunto, eu não sei de nada agora. Não consigo encontrar nenhuma informação, disse um homem. Sim, eu também não consegui perguntar nada. Quase fui comida, disse uma garota, levantando a mão. Os olhos de todos caíram sobre ele. Ontem, acompanhei um bêbado para a cama para cumprir as condições de inscrição. A garota disse lentamente, e seu rosto ficou pálido quando ela mencionou ir para a cama. Descobri algumas feridas e então ele me contou uma coisa. O objetivo de todos nesta vila é apenas nos comer dentro das regras. Você está falando sério? Que regras? Ele disse mais alguma coisa? Esta informação é, sem dúvida, uma bomba que os deixou apavorados. Ainda mais aterrorizados e inquietos. Ele apenas me disse isso. Não sei mais nada. A Bela aqui respondeu com o rosto pálido. Todos ficaram em silêncio e então acreditaram nisso. Afinal, nesta vila estranha, coisas estranhas surgem infinitamente, carne humana pulsante. Ossos pendurados, todas as experiências mostraram suas palavras. Faz sentido. Acho que a regra pode ser. Não podemos atacar-nos casualmente. Só podemos usar a conclusão das condições de inscrição para nos matar ou algo assim. Yan Qingyan fez levemente a suposição na mente da maioria das pessoas e então perguntou a todos. Existe alguma informação fundamental? Se não, assuntos especiais também podem servir. Várias pessoas começaram a falar uma após a outra. 2 pessoas do nosso lado foram à mercearia. Todos morreram. É melhor não tocar naquele lugar. Embora não possamos sair à noite, descobri que os moradores podem sair. Algumas notícias úteis foram ditas. Você tem algo a dizer? De repente, Yan Qingyan notou Li Xiaoshuai, que hesitou, e pensou um pouco. Li Xiaoshuai disse, é melhor manter as luzes da casa acesas. Se as luzes se apagarem, as pessoas adormecerão facilmente, mas esses moradores não se importarão conosco. Sugiro fazer uma tocha para uso. A expressão de todos era solene. Esta informação é muito importante. Muitas pessoas podem ter morrido por causa disso ontem à noite. Yang Qingyan assentiu. Na verdade, Li Xiaoshuai queria dizer. Os olhos vermelhos que viu ontem à noite, mas pensando bem, não adianta dizer. Sem seu sexto sentido especial para lembrá-lo, quando ele viu aqueles olhos, ele não estava longe da morte. Quanto a Li Xiaoshuai confiando no talento extraordinário dos moradores e na excelente dinâmica. Embora ele tivesse uma ideia e uma suposição sobre a especulação sobre os estranhos eventos na vila, Li Xiaoshuai ainda não disse isso. Ele planejou seguir todos para encontrar um caminho para sair da vila primeiro. Ninguém está falando agora. Yan Qingyan disse, parece que as informações não podem ser encontradas em um dia. Dessa forma, vamos primeiro encontrar um caminho para sair da vila. Então vamos discutir cuidadosamente como encontrar informações. O que você acha? Afinal, a tarefa de avaliação dada no início era sair da vila vivo. Não. Os moradores disseram, viva por 7 dias. Nada pode ser visto claramente. Leva tempo para encontrar a saída. Então, 12 pessoas foram divididas em 4 grupos, cada grupo de 3 pessoas. Depois de 2 horas, reúnam-se no lugar de origem. Li Xiaoshuai foi designado para o leste. Os membros do grupo são Li Xiaoshuai, Lina, a mulher de cabelo preto comprido.
Por coincidência, todos se conheciam, o que evitava um ambiente tão estranho. Nas estradas da vila morta e silenciosa. O frio era assustador. Os três caminhavam em silêncio, olhando ao redor. De repente, qual é o seu nome mesmo? Vendo Lina olhando para ele, Li Xiaoshuai ficou surpreso. Por coincidência, neste mundo existe um astro super bonito que também se chama assim. Lina revirou os olhos, irritada. Você certamente sabe de alguma coisa, não é? O que? Li Xiaoshuai ficou surpreso. Não se faça de bobo. Minha habilidade me diz que você é quem tem mais informações no momento. Lina disse. Li Xiaoshuai olhou para Lina com espanto. Habilidade? Existe tal habilidade? Será que o que ele disse no começo sobre ter pessoas disfarçadas também foi por causa dessa habilidade? As palavras de Lina também fizeram a mulher de cabelo preto comprido encarar Li Xiaoshuai. Eu tenho uma suposição. Que tal assim, se não encontrarmos a saída? Eu conto para todos. Não consigo fazer isso sozinho. Li Xiaoshuai disse. Ok. Lina assentiu. Sem insistir, a mulher de cabelo preto comprido olhou profundamente para Li Xiaoshuai. Também sem insistir desnecessariamente. Os três continuaram procurando na direção leste. O lugar mais distante é uma floresta sem fim à vista. Uma forte intuição dizia a Li Xiaoshuai. Se ele entrar, não conseguirá mais sair. Lina e a mulher de cabelo preto comprido também perceberam o perigo e não pretendiam se arriscar. Obviamente, não havia saída por aqui. Os três conversaram um pouco e se prepararam para voltar e se comunicar. Só que, ao chegarem a uma casa velha e dilapidada, Li Xiaoshuai parou. E vocês duas, como estão em termos de poder de combate? Li Xiaoshuai perguntou. Lina franziu a testa. O que foi? Preciso da ajuda de vocês. Isso é muito importante para concluirmos a avaliação. Li Xiaoshuai disse. Lina ergueu as sobrancelhas. Pode falar. Não tenho problemas, respondeu a mulher de cabelo preto comprido. Li Xiaoshuai não perdeu tempo. Olhou solenemente para a pequena casa abandonada e pediu que as duas o acompanhassem para dentro. O interior da casa estava muito bagunçado. Sombrio. O interior estava cheio de teias de aranha. No chão, havia fragmentos de ossos humanos amarelados e um osso humano fresco e mutilado. Parecia ser de alguém que não cumpriu as condições de hospedagem ontem e se escondeu nessa casa. Quanto mais se entrava, mais se percebia um cheiro de sangue extremamente forte pairando na casa. A direção era no topo. Os três perceberam ao mesmo tempo e olharam em alerta. Naquele momento, a criatura estava dormindo profundamente, com 8 garras ósseas do tamanho do dobro de humanos normais. O corpo era uma bola de carne quase redonda, com rostos brancos e dolorosos de homens e mulheres. Ao verem esse monstro, as expressões de Lina e da mulher de cabelo preto comprido mudaram drasticamente. Sem dizer uma palavra, puxaram Li Xiaoshuai e correram para fora. Você está louco? Lina ficou com os cabelos em pé. Os eventos aterrorizantes de ontem já a haviam deixado com medo. Ele realmente queria que enfrentássemos esses monstros na vila? Li Xiaoshuai disse. Se não encontrarmos a saída, não sobreviveremos por 7 dias. Esta é a nossa única chance. Tenho certeza de que podemos matá-lo agora. Esta pílula é simplesmente o paraíso. Eles queriam completar a missão de hospedagem, mas o terror trazido pelos eventos bizarros os fazia não querer ter contato com isso uma segunda vez. Os dois pensaram profundamente por um momento. Vamos voltar e dar uma olhada. Se não houver caminho, concordarei em tentar, disse Lina. Eu também. A mulher de cabelo preto comprido respondeu. Ok. Li Xiaoshuai não recusou. Não fazia diferença esperar um pouco. Quando os três chegaram ao local de origem, os outros dois grupos que voltaram estavam na mesma situação. A saída era uma floresta esquecida e sem fim. Eles não encontraram o caminho. Depois de esperar alguns minutos, Yang Qingyan voltou. Encontramos o caminho para sair, disse Yang Qingyan. Todos ficaram agradavelmente surpresos. No entanto, não ousamos entrar. Yang Qingyan franziu a testa. A surpresa se transformou em decepção em um instante. Por que não ousam entrar? Alguém perguntou imediatamente. Há uma área de casas pretas na entrada da vila. Fizemos uma investigação superficial, mas não ousamos entrar, disse Yang Qingyan. Seu tom. O que foi que você descobriu? Lina perguntou. Sim, então eu voltei para avisar vocês. A situação específica. Vamos todos dar uma olhada juntos, disse Yang Qingyan.
Todos se entreolharam. Embora houvesse dúvidas, sob as palavras de Lina, eles decidiram ir ver a situação pessoalmente. Depois de meia hora de caminhada, eles chegaram. E, de fato, é a saída. Uma pequena estrada construída no meio de uma densa floresta. A saída, no entanto, é uma névoa negra e fofa que cobre o céu, obscurecendo a visão. Um leve odor pungente emanava de dentro. O trio de Yang Qingyan. Agora só restava um garoto. Onde está o resto? Yang Qingyan perguntou ao notar que as outras garotas haviam desaparecido. Ele não pôde evitar entrar para dar uma olhada e não voltou. Eu não ouso entrar, disse o membro da Aliança dos Homens. Quando ele entrou, Yang Qingyan perguntou. Logo depois que você foi embora, alguém não resistiu e entrou. Desapareceu. O evento repentino fez com que a expressão de todos no local mudasse ligeiramente. Lina permaneceu impassível. Ele saiu da multidão e foi para a frente da névoa primeiro. Ele estendeu a mão levemente e descobriu que não havia nenhum dano. Então, ele enfiou meio corpo ligeiramente. Encontrei. Lina saiu. Não muito longe. Parece haver um portão brilhante não muito longe. Você vê o portão? Não vejo as pessoas do seu grupo. Lina disse. Sim. Yang Qingyan assentiu. Eu suspeito. É a saída. Ele pode ter entrado por esses portões. Ao ouvir isso, imediatamente, algumas pessoas foram até lá e enfiaram-se na névoa, obtendo a mesma resposta. Será que esses portões são a saída? Uma garota perguntou. É o que eu acho, mas essa névoa é muito estranha. Não ouso entrar casualmente. Inesperado, ele agiu sozinho. Yang Qingyan sorriu amargamente. Sua ideia é entrar juntos? Alguém perguntou. Yang Qingyan assentiu. Acho que ninguém quer passar pela segunda vez pelas condições de hospedagem. Além disso, ainda faltam 6 dias. Em 6 dias, sem acidentes. Basicamente, todos seremos mortos por aqueles aldeões. Por que não entrar e dar uma olhada? Afinal, esta é a única saída. Mesmo que haja perigo, com tantos de nós, ainda há esperança. As pessoas que vieram para o julgamento caíram em profunda contemplação. Se não soubessem que ir para o campo em Xitian quase certamente levaria à morte, todos não teriam considerado encontrar uma saída como um método para salvar suas vidas. Certo, eu estou disposto. Então vamos dar uma olhada. Se não der certo, voltamos imediatamente. No máximo, falharemos na avaliação. É melhor do que morrer, certo? Vamos dar uma olhada. A maioria das pessoas que vieram para o julgamento concordou com este plano. Yang Qingyan sorriu. Justamente quando estava prestes a dizer algo, Li Xiaoshuai abriu a boca de repente. Eu não vou entrar. A voz de objeção deixou todos no local perplexos. Por quê? Acho que é muito perigoso, disse Li Xiaoshuai. Esta é a premonição do sexto sentido de Li Xiaoshuai. Ele estava tentando se preparar para dizer palavras de concordância, mas o sexto sentido de repente lhe deu uma enorme sensação de crise. Yang Qingyan não forçou. Em vez disso, ele deixou uma frase amigável. Se eles não saírem em meia hora, Li Xiaoshuai pode entrar. Essa deve ser a saída. O resto não se opôs como Li Xiaoshuai. No perigo, poderia haver algo mais perigoso do que ficar nesta estranha aldeia? Apenas 2 pessoas ficaram de fora, Li Xiaoshuai e aquela mulher de cabelos longos e pretos que não dizia nada. Na névoa negra, todos caminharam lentamente para as profundezas. Todos tinham expectativas e também estavam alertas. Só que quanto mais se aprofundavam, aquele cheiro estranho e fedorento ficava cada vez mais forte. Depois de caminhar 10 metros, quanto mais perto dos portões, mais as pessoas sentiam que não parecia uma saída. Muitas pessoas se sentiram arrepiadas, mas ainda assim escolheram persistir. Finalmente, eles se aproximaram dos portões. Um cheiro rançoso e nauseante flutuava, e o topo da névoa negra parecia uma carne estranha entrelaçada e retorcida. Quando todos estavam em frente ao portão branco de 1 ou 2 metros de altura, alguém empurrou com força. Mas descobriu que não importava o quão forte empurrasse, não se movia. Eu sinto. Isso não parece uma porta, parece um dente. Um som de risada senil veio. Para mim, parece um dente ampliado inúmeras vezes. Eu sou dentista, o homem conectado disse assim que essas palavras saíram. Ele de repente ficou atordoado. Estranho, essa voz senil. Quem a emitiu? Não apenas ele, mas as pessoas que estavam mexendo na porta branca. Seus rostos estavam cheios de alegria. Ótimo, há tanta carne para comer. Ótimo, a voz senil riu estranhamente. As portas brancas estavam tremendo violentamente para cima e para baixo.
como se estivessem gargalhando em sua boca. Não é bom, corram! Yang Qingyan reagiu e gritou em voz alta. Como os outros não reagiriam? Eles correram loucamente para fora. Então, 2 fileiras de portas brancas mastigaram rapidamente. Esses 6 corpos foram rapidamente transformados em pó. Então engoliram. A primeira pessoa a correr para fora da casa escura foi Lina, em seguida. Pouco a pouco, havia mais 4 pessoas. O Angumanga a seguiu de perto, com medo de que o monstro de dentro os perseguisse. Lina e os outros 5, mesmo que tivessem corrido para fora da porta. Eles não ousaram parar seus passos até correrem 100 metros e olharem para trás, para a casa escura, chocados. Não houve movimento por um tempo. Finalmente, eles pararam sem fôlego. Li Xiaoshuai e a mulher de cabelo preto longo se entreolharam. Ambos revelaram um olhar astuto, então os seguiram. O que aconteceu? Onde está Yang Qingyan? Perguntou Li Xiaoshuai. Todos que não saíram morreram. Aquela era uma armadilha. Lina acalmou suas emoções e disse friamente. Há um monstro terrível lá dentro. Com certeza, o 6º sentido é preciso. Sem Yang Qingyan como espinha dorsal, as poucas pessoas que sobreviveram estavam pálidas, descansando no lugar. Alguns minutos depois, com a recuperação das funções corporais. Finalmente, algo difícil de desmoronar aconteceu. Não podemos sair desta saída. Será que realmente só podemos viver aqui por 7 dias para sair? E se não pudermos sair depois de viver por 7 dias? O que devemos fazer? Aquela que forneceu informações importantes. A mulher extremamente bonita estava chorando. Essas 2 observações desanimadoras deixaram todos deprimidos. Li Xiaoshuai suspirou secretamente. De fato, querer encontrar uma saída em um dia e passar nesta avaliação é realmente um conto de fadas. A cena ficou em silêncio por 1 minuto. Lina disse, a saída não funciona. Agora você pode nos dizer como devemos completar a avaliação. Ela olhou para Li Xiaoshuai. Lina, o que você quer dizer com isso? Ela sabe como passar na avaliação. Os outros seguiram seu olhar. Inacreditavelmente, eles encararam Li Xiaoshuai, que havia escolhido não entrar. Eu não esperava que isso acontecesse. Se eu soubesse que alguém morreria, eu teria dito antes, suspirou Li Xiaoshuai. Você realmente sabe? Perguntou a mulher extremamente bonita apressadamente. Eu sei. O tom calmo fez a esperança de várias pessoas reacender. Diga rápido. Claro, eu ia dizer isso de qualquer maneira. Mas antes de dizer, primeiro, eu vou fazer um pedido. Depois de saberem da informação, preciso que cada um de vocês obedeçam minhas ordens, disse Li Xiaoshuai. Você pode me pedir para fazer qualquer coisa, disse a garota extremamente bonita. Se você souber, eu vou te ouvir. Contanto que possam sair. Para as poucas pessoas que agarraram a tábua de salvação, isso era natural. Li Xiaoshuai disse, ok, primeiro, vou lhes fazer uma pergunta. Quando vocês entraram, todos deveriam ter recebido informações dos aldeões, certo? Eles não disseram que, enquanto resolvessem a fonte do fantasma que não pode dormir na vila à noite, vocês poderiam sair? Várias pessoas responderam. Lina ficou surpresa e disse, você sabe a fonte do fantasma? Li Xiaoshuai acenou com a cabeça. Sim. Meu método é resolver a fonte do fantasma. No entanto, em vez de dizer para resolver a fonte do fantasma, é melhor dizer que, desde o início, não há fonte de fantasma nesta vila. As palavras dos aldeões são apenas para nos enganar, para que só possamos escolher ficar por alguns dias. Sua análise está errada, certo? De acordo com o que você disse, por que ainda morremos quando dormimos à noite? Uma garota perguntou imediatamente. Li Xiaoshuai riu. Se dormirmos à noite, seremos mortos. Não por alguma coisa fantasmagórica, mas sim por esses aldeões, e nessa situação, apenas os aldeões podem nos matar, essa é a regra. O silêncio voltou ao local. À noite, aqueles aldeões que moram juntos, na verdade, estão esperando que eles durmam para matá-los. A fonte fantasmagórica, em outras palavras, é esta aldeia, esses aldeões. Todos ficaram chocados. Um arrepio percorreu a espinha. A explicação de Li Xiaoshuai parece não ter falhas. Então, a maneira de resolver a fonte fantasmagórica, a maneira de completar a avaliação, é matar todos esses aldeões. Li Xiaoshuai deu a resposta. A razão pela qual Li Xiaoshuai fez tal especulação. A energia de Kuan Yin ontem à noite. Primeiro, foi a aparição do fantasma à noite. Quando ele quase foi pego pelo fantasma ontem à noite, Li Xiaoshuai teve uma dúvida em seu coração.
Por que o fantasma apareceu tão repentinamente? Como se eles vivessem naqueles templos dilapidados, casas velhas. Ou até mesmo em moitas de grama discretas. Eles saem assim que a noite cai. Isso fez com que Li Xiaoshuai tivesse uma suposição inexplicável em seu coração. Supondo que esses fantasmas são os aldeões da aldeia, são as criaturas da aldeia, então, é natural viver na aldeia. Então, depois que os olhos vermelhos no coração apareceram, Li Xiaoshuai assumiu que os aldeões eram fantasmas. E continuou a especular. Ele se perguntou se os aldeões da aldeia, sob certas regras, os aldeões durante o dia e à noite, poderiam escapar das restrições das regras e se transformar em fantasmas que podem matar todos. Os avaliadores que violam as regras, como sair para receber, como dormir à noite. Esse tipo de comportamento viola as regras. Contanto que essa seja especulação, todos os pontos de conflito e dúvidas, coisas estranhas podem ser facilmente compreendidas. E há duas informações que confirmam sua especulação. Durante a discussão de hoje, alguém disse que os aldeões podem sair à noite. Obviamente, os aldeões não têm medo de fantasmas. A razão pela qual eles não têm medo é que eles são fantasmas. Segundo, ontem à noite, ele perguntou ao velho estranho fingindo. Este foi um teste após fazer uma especulação ontem à noite. De acordo com o senso comum, se o fantasma causou problemas para a aldeia, como poderia permanecer indiferente? Não informando nenhuma informação e sempre sem responder, só há uma possibilidade. Eles são os fantasmas e não o ajudarão a lidar consigo mesmos. Este é o ponto de partida para a especulação de Li Xiaoshuai. Li Xiaoshuai também acredita que sua especulação está correta. Mas a resposta e a especulação de Li Xiaoshuai, em vez disso, fizeram com que as poucas pessoas cuja esperança acabava de surgir fosse destruída novamente. Os aldeões são a fonte dos fantasmas. Matar todos esses aldeões? Ei, você está brincando? Você os viu agindo? Eles são todos monstros. Como poderíamos matá-los? Acabou. Não vamos conseguir sair, certo? Mesmo Quan Ying tinha uma expressão feia. Não que ele não acreditasse na dedução de Li Xiaoshuai. Pelo contrário, é porque ele acreditava em sua dedução que ele sentiu que essa avaliação era impossível de passar. Qualquer aldeão poderia matá-los. Matar todos os aldeões? Quem não ficaria desesperado? Em meio a um lamento, a mulher de cabelo preto e comprido disse suavemente. Como você vai resolvê-los? Você deveria ter um plano. Wen Yan. Todos de repente perceberam que a expressão de Li Xiaoshuai era calma, como se ele não se importasse com essas coisas que os deixavam perdidos. Vocês não notaram? Li Xiaoshuai perguntou. Notaram o quê? Li Xiaoshuai zombou friamente. Há algo muito ilógico nesta aldeia. Durante o dia, não estaria entrando demais? Este é o segundo ponto que preocupa Li Xiaoshuai. Pela manhã, Sato Kinoko soltou um grito agudo. No entanto, apenas os jogadores foram despertados pelos gritos. Aqueles aldeões estranhos ainda dormiam profundamente, como se não conseguissem ouvir nenhum som. Isso é muito anormal. De acordo com suas habilidades aterrorizantes, é impossível que não percebessem. Lembre-se de ontem, quando eles acordaram simultaneamente. Basicamente ao entardecer, quando não havia luz solar. Portanto, Li Xiaoshuai fez a segunda inferência. Durante o dia na aldeia, os aldeões, por alguma razão, não conseguem acordar, ou não querem acordar. Talvez tenham medo da luz do sol. A evidência é que, agora há pouco, Elilina, a mulher de cabelos negros e longos, foram à casa velha em ruínas e o estranho Homem-Aranha não se moveu. Esta é a chance deles. Esta avaliação não pode deixar uma brecha de esperança. O dia é a oportunidade. Quanto a esses pontos de vista, Li Xiaoshuai não escondeu nada e logo revelou tudo. Todos caíram em pensamentos profundos. Eles mastigaram silenciosamente as palavras de Li Xiaoshuai. Ao contrário do desespero ao ouvir que os aldeões eram estranhos. As palavras de Li Xiaoshuai estavam cheias de possibilidades, trazendo esperança a todos. Se for verdade o que ele diz, de fato, o dia é a única chance deles. Finalmente, depois de vários minutos de reflexão, para matar os aldeões, saber que eles não podem sair durante o dia não é suficiente. Como vamos matá-los? Tenho uma ideia, mas preciso que vocês me ajudem a realizá-la. Li Xiaoshuai quebrou o silêncio de todos. O que você quer que eu faça? O homem do elemento terra caminhou para frente e declarou. Agora,
Eu acredito que você pode nos ajudar a sobreviver a esta avaliação. Eu também, disse a linda garota. É para matar aquela aranha? Lina perguntou. Sim. Li Xiaoshuai assentiu. Ninguém se importava com a aranha. Logo, um grupo de pessoas, incluindo Li Xiaoshuai, 7 no total, voltou pelo mesmo caminho e entrou na casa velha em ruínas. Ao ver a aranha humanoide aterrorizante e estranha no topo, todos ficaram com rostos um pouco sombrios. Vamos fazer como eu disse na estrada agora há pouco, disse Li Xiaoshuai. Todos se entreolharam e então começaram a agir rapidamente. Por que você saiu correndo? A linda mulher ficou surpresa ao ver Li Xiaoshuai parado do lado de fora da casa. Essas coisas perigosas não deveriam ser feitas por vocês, garotas? Li Xiaoshuai perguntou. Então, esta é a avaliação, mulheres heterossexuais protegendo homens. Não é essa a responsabilidade de vocês, mulheres? As mulheres devem ser heroicas. Li Xiaoshuai disse tardiamente. Várias mulheres ficaram sem palavras. Essas palavras são verdadeiras no mundo real. Várias mulheres não foram convencidas por Li Xiaoshuai. O homem restante revelou um traço de expressão, parecendo querer se esconder do lado de fora com Li Xiaoshuai. Mas ele foi encarado pelo olhar frio de Lina e não pôde deixar de se arrepender. Ele reprimiu essa ideia. Deixar Li Xiaoshuai ir não era porque ele não podia se machucar. Ele não podia morrer, afinal, ele não havia contado tudo. Ele guardou uma carta na manga, enquanto os outros, na avaliação, só podiam desfrutar de tratamento igualitário entre homens e mulheres. Logo, a casa velha em ruínas teve suas janelas quebradas e tijolos removidos, um por um. Raios de sol frios entraram na casa. Todos correram para fora, observando cuidadosamente. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. De repente, um grito miserável soou. Imediatamente depois, a casa velha em ruínas, parecia que o Homem-Aranha. Que tipo de luta intensa e som de impacto aconteceu para fazer a velha casa dilapidada começar a tremer sem parar, com telhas e pó de parede começando a cair e desmoronar? Li Xiaoshuai observou atentamente as casas mais próximas ao redor, e como ele havia previsto, não havia movimento. Com certeza, parece que durante o dia, todos os moradores da vila caem em algum tipo de restrição específica, tendo que adormecer. Pensando nisso, Li Xiaoshuai soltou um leve suspiro de alívio. Sua suposição estava correta. Mas e as aranhas lá dentro? O que acontecerá quando forem expostas à luz do sol? Morte? Ferimentos? Aquele grito estridente de agora estava cheio de dor. 2 minutos depois, a velha casa dilapidada estava em ruínas após essa agitação, quase inutilizável. A casa desabou quase completamente, e o movimento parou também. Na vila, tudo voltou ao silêncio mortal de antes. Os olhos de todos se fixaram em Li Xiaoshuai, aguardando instruções. Li Xiaoshuai permaneceu em silêncio, mergulhado em pensamentos. Até que, após mais 5 minutos, ele disse: vocês entrem juntos e deem uma olhada. Sejam cuidadosos. Se o monstro estiver vivo, recuem. Ao ouvirem isso, liderados por Lina, eles avançaram cautelosamente. Rapidamente, sumiram na entrada da casa, que era um pouco sombria. Alguns segundos depois, Lina gritou apressadamente: saiam! Algumas figuras saíram correndo de repente. Mas uma garota foi um pouco mais lenta. Na escuridão, uma enorme teia de aranha foi rapidamente disparada, envolvendo sua coxa de repente. Socorro! A garota gritou aterrorizada. Ajudem! Li Xiaoshuai gritou. Só então Lina e os outros pararam e puxaram o corpo da garota apressadamente, mas nesse momento, uma longa perna se estendeu, espinhos ósseos caíram, e com um som, a coxa da garota foi cortada pelos afiados espinhos ósseos. A garota foi puxada para fora, salvando sua vida, enquanto na escuridão, 8 longas pernas saíram lentamente da casa. Aquele estranho monstro-aranha estava injetado de sangue, com os olhos vermelhos, colocando a perna cortada em sua boca sangrenta. Usando suas presas afiadas, ele mastigou vigorosamente e engoliu. O monstro-aranha revelou uma expressão feroz e disse: vocês estão procurando a morte. Vocês me deixaram sem lugar para morar, me deixaram exposto à luz do sol. Dói muito, muito. Eu não vou deixar vocês escaparem. Vocês vão todos morrer. Uma atmosfera sangrenta se espalhava. E as ameaças estranhas do monstro-aranha fizeram com que todos que salvaram a garota com a perna cortada congelassem e enrijecessem.
Corram! O medo quebrou primeiro as defesas psicológicas daquela mulher extremamente bela. Ela se virou e correu direto, e todos os outros voltaram a si, seguindo-a de perto. Durante a fuga, olhares de reclamação e questionamento se voltaram para Li Xiaoshuai. Claramente, ele disse que o dia era a fraqueza desses monstros, então por que ela ainda é tão aterrorizante? Isso! Li Xiaoshuai errou em sua suposição. No entanto, Li Xiaoshuai permaneceu imóvel. Ele usou um tom calmo para gritar com todos. Por que vocês estão em pânico? Em pânico por quê? Você não viu? Ela vai matar pessoas. A mulher extremamente bela disse apressadamente. Então ela simplesmente ficaria parada para você matar? Li Xiaoshuai zombou. Se acalmem. Vejam, aquela que está gritando que vai nos matar, está nos perseguindo. Todos, por um momento, pararam de repente e olharam para o monstro-aranha. Surpreendentemente, embora o rosto do monstro-aranha estivesse feroz, sob a luz, sua pele escura estava avermelhada e levemente quente. Ela parou na entrada da casa, sem perseguir. Todos perceberam de repente. Ela está blefando. Por que você não ataca? Em circunstâncias normais, nós quebramos as regras. Você não deveria estar feliz em nos comer? Li Xiaoshuai perguntou, olhando para o monstro-aranha. Este último estava com o rosto sombrio, e aqueles olhos vermelhos olhavam ressentidamente para Li Xiaoshuai, que havia arruinado seu plano. Li Xiaoshuai olhou para todos. Ainda não entendem? Agora nós definitivamente podemos vencê-la. Assim que ele disse isso, as pessoas, como a aranha monstruosa, não moveram os pés. Isso mesmo, a aranha monstruosa foi afetada durante o dia. Mas ainda agora, ela cortou a perna de alguém com um único golpe. Pelo menos isso prova que ela tem uma forte capacidade de resistência. Eu vou dizer só mais uma vez. Agora matem ela. Se não nos ouvirem, este plano de sair da variação, eu mudo de estratégia e termino sozinho. Li Xiaoshuai. Essas palavras foram o aviso de Li Xiaoshuai, e o efeito foi naturalmente enorme. Em vez de sobreviver aqui por 7 dias, eles preferem enfrentar juntos essa aberração que é limitada durante o dia. Os corações de todos se acalmaram após uma breve luta interna. Após um momento de silêncio, sob a liderança de Lina, eles voltaram. Cercaram a aranha monstruosa. A aranha monstruosa não disse uma palavra, naquela cabeça grande. O olhar era glacial. Finalmente, Lina gritou e todos atacaram sua cabeça. Após a seleção de identidade, todos têm poder de combate muito além das pessoas comuns. Embora seja impossível derrotar uma aberração normal, Li Xiaoshuai acreditava que era suficiente para lidar com uma aberração que era limitada durante o dia. Como esperado, assim como Li Xiaoshuai pensou, a batalha apenas começou. A aranha monstruosa soltou um rugido irritado e primeiro cuspiu uma teia de aranha em direção a Lina. Espinhos ósseos afiados seguiram de perto. Lina, sendo uma das maiores forças de combate, desviou para o lado. Um chute giratório atingiu fortemente aquele espinho ósseo, produzindo um som alto. A longa perna da aranha monstruosa teve um osso quebrado. Um efeito tão significativo encorajou a moral das pessoas. Em surpresa, eles também atacaram sucessivamente. Outro espinho ósseo foi quebrado pela mulher de cabelos pretos longos. Boa chance! Uma das garotas gritou animadamente. Vários pés de porco estavam lidando simultaneamente com Lina e outros. Nesse momento, uma teia de aranha foi cuspida. A aranha monstruosa não tinha pernas longas para liderar. Ele atacou a cabeça da aranha, mas ele nunca pensou que, assim que ele correu para a frente da cabeça da aranha monstruosa, a grande barriga esférica da aranha monstruosa, os rostos pálidos que haviam sido ignorados, de repente abriram a boca. Cuspiram agulhas de aranha tão duras e afiadas quanto agulhas de aço, como lâminas fracas. Cortaram a mulher em vários pedaços com facilidade, e o sangue espirrando espalhou-se pelo rosto de todos. O sangue escaldante fez todos perderem a compostura. Além do horror, aquele homem perdeu a compostura e teve o ombro cortado por um espinho ósseo, gritando miseravelmente. Ele rapidamente rolou para o lado. A aranha monstruosa sorriu horrivelmente e estava prestes a fazer seu abdômen cuspir teias de aranha. Quando ele estava prestes a matar o homem, ele continuaria a massacrar algumas pessoas. A ideia era linda. Mas no momento seguinte, de repente, ele sentiu um calafrio na nuca. A parte inferior do corpo perdeu a sensação. O olhar da aranha monstruosa varreu lentamente para baixo. Uma adaga requintada e curta cortou seu pescoço em 2 pedaços em algum momento. A cabeça e o corpo da aranha monstruosa caíram pesadamente no chão juntos.
E aquela adaga que apareceu estranhamente cortou a cabeça da aranha monstruosa. Pairou no ar por um momento e então voou de volta para poder mental. A mulher de cabelos pretos longos gritou em voz rouca, olhando para Li Xiaoshuai em descrença. Ao mesmo tempo, o corpo da aranha se transformou em uma poça de sangue, e uma estranha bola preta macia apareceu no chão. O olhar de todos varreu, mostrando informações, uma bola de seda de aranha. Um item misterioso de nível inferior que pode cuspir seda de aranha que é difícil de se libertar. Apresentação. Dizer que é um item misterioso é um insulto aos itens misteriosos. Caiu. Itens misteriosos de nível inferior. Em um instante, todos fixaram seus olhos na bola de seda de aranha no chão. A mulher de cabelos pretos longos, que conhecia algumas informações sobre o mundo misterioso, tinha olhos extremamente fervorosos e excitados. E os outros que conheceram o mundo misterioso pela primeira vez, embora não tivessem entendido os chamados itens misteriosos, mas este mal-entendido relacionado às condições de competição de identidade. Como eles não poderiam adivinhar sua extraordinariedade? Todo mundo quer, mas essa coisa. Não há como dividir para tantas pessoas. As pessoas próximas se olharam. Quem se atreve a se adiantar agora? Tornar-se-á o foco de todos. Em uma atmosfera tensa, de repente. A voz de Li Xiaoshuai soou: eu matei essa aranha, então o espólio é meu. Li deveria ser meu. Vários não puderam deixar de sentir. Vendo Li Xiaoshuai se aproximar, sua expressão se tornou incerta. Em circunstâncias normais, Li deveria ser de Li Xiaoshuai, mas quem estaria disposto a deixar tal coisa? Ser levada por outros? Além disso, sem o papel assinado deles, Li Xiaoshuai poderia ter atacado com sucesso? No entanto, Li Xiaoshuai parecia não se importar com os pensamentos de ninguém. E foi direto pegar o objeto misterioso sob os olhares de todos. Essa coisa deve ser útil na avaliação desta vez, murmurou Li Xiaoshuai. Foi essa frase deliberadamente adicionada que impediu aqueles que foram induzidos pela profecia de dizer qualquer coisa no final. Mesmo que relutantes, eles só podiam abrir mão, afinal. Apenas Li Xiaoshuai poderia levá-los para fora da avaliação. Li Xiaoshuai apenas examinou o objeto misterioso e o colocou no bolso, escolhendo não observar por enquanto, para não atrair ciúme extremo. Para Li Xiaoshuai, mais do que o objeto misterioso, o que ele mais gostava no momento era esta adaga que ele pegou de Zhao, o ferreiro. Agora mesmo, quando Li Xiaoshuai os viu lutando contra o monstro-aranha, ele de repente se lembrou de seu poder mental recém-desperto e não pôde deixar de ter a ideia de usar o poder mental na batalha. Com o poder mental, ele não se machucaria e não correria perigo. Então, ele tentou controlar a adaga que Zhao, o ferreiro, havia lhe dado com seu poder mental. Inesperadamente, sob o controle do poder mental, ele se sentiu à vontade. A adaga realmente girava rapidamente com um som pesado de vento, a uma velocidade invisível a olho nu. O poder incrível emocionou Li Xiaoshuai. Inexplicavelmente, ele controlou a adaga e correu em direção ao monstro-aranha, revelando facilmente sua cabeça. Parece que este poder mental é meu trunfo. Li Xiaoshuai estava radiante. Naquele momento, Lina repentinamente falou, interrompendo os pensamentos de Li Xiaoshuai. Lutando contra um monstro-aranha, já fomos mortos por um contra-ataque. Há tantos moradores nesta vila. Como podemos matar todos eles? Estas palavras não eram apenas o que Lina estava pensando, mas também o que todos os outros pensavam profundamente. Todos estavam preocupados com este assunto. Este tipo de monstro é extremamente difícil de lidar, mas o número de moradores em toda a vila é de dezenas, quase centenas. Como eles poderiam matar todos eles? Eles só tinham 6 pessoas agora, e uma delas com uma perna quebrada. Vendo a preocupação de todos, Li Xiaoshuai já esperava e lhes deu uma pílula tranquilizante, dizendo calmamente, eu não tinha muita certeza antes, mas depois deste monstro-aranha, posso dizer com certeza que temos 100% de chance de passar na avaliação. Sério? Lina ficou surpresa, e os outros ficaram extremamente felizes. Desde o começo até agora, quando minhas palavras foram falsas, perguntou Li Xiaoshuai. Então, o que devemos fazer mais tarde? Perguntou uma mulher extremamente bonita. Impacientemente. Mais tarde? Não haverá mais tarde. Por hoje é só, não há tempo, disse Li Xiaoshuai. Não há tempo. Todos estavam confusos. Em mais 2 ou 3 horas. Os moradores vão acordar, disse Li Xiaoshuai. Só então todos levantaram a cabeça e olharam para cima. À distância, havia um raio de luz. Eles gastaram muito tempo procurando a saída.
Então, você quer dizer amanhã? Perguntou o homem. Sim, Li Xiaoshuai sorriu. Meu plano é infalível. Eu garanto que amanhã poderemos completar a avaliação e partir. Mas a premissa é que vocês, incluindo eu, devem sobreviver hoje e completar as condições de acomodação de hoje. Não morram esta noite. Ninguém estava disposto a ficar nesta vila por mais um segundo. Mas, como disse Li Xiaoshuai, não havia muito tempo até escurecer. E eles não podiam continuar agindo. Não importa o quão relutantes ou assustados estivessem. Eles tinham que persistir por mais uma noite. Talvez minhas palavras sejam desagradáveis, mas, neste caso, devemos discutir o plano. Se você tiver um acidente, o que faremos? A mulher extremamente bonita sempre se importou com o método de avaliação. Não há necessidade de se preocupar com isso. Eu consigo sobreviver. Li Xiaoshuai não deu explicações sobre como completar a avaliação. É a moeda de troca dela. Se ela contar, perderá o controle sobre essa equipe. Como ela poderia contar? Sem dar a chance de continuar perguntando e questionando, Li Xiaoshuai continuou adicionando duas frases. No tempo restante, sugiro que todos descansem bem e recuperem as energias para sobreviver a esta noite. Mas é melhor revezar no descanso, para não dormir demais e não conseguir completar as condições de entrada. Vejo vocês aqui amanhã de manhã. Li Xiaoshuai se virou e foi embora. Mas assim que se afastou da multidão, a confiança no rosto de Li Xiaoshuai se transformou em preocupação. Na verdade, Li Xiaoshuai não tem o chamado 100% de certeza, seja na experiência de sobreviver ou na probabilidade de completar a avaliação. A aparência confiante nada mais é do que a necessidade de que todos possam cooperar obedientemente com ela. A verdadeira certeza não precisa nem falar em 100%. Li Xiaoshuai está completamente sem solução. Talvez tudo tenha sido preparado em silêncio. Mas ainda há uma coisa que pode aumentar algumas chances de sucesso. Li Xiaoshuai pretende fazer isso. Li Xiaoshuai começou na vila a procurar, olhando em volta. Finalmente, em um canto da vila, na porta de uma casa, pendurada uma pele humana feita de a porta da velha casa de pouso vermelho sangue. Li Xiaoshuai encontrou o alvo. 2 homens e mulheres com listras verdes na pele. Vocês dois. Sua força de combate deve ser muito forte, certo? Li Xiaoshuai falou diretamente. Os dois começaram oficialmente a entrar no mundo misterioso. Trocaram algumas palavras inexplicáveis e estranhos que deixaram a multidão. Neste momento, em ambos os corpos, mais ou menos, há cicatrizes sangrentas que ainda não cicatrizaram. Obviamente, as condições de entrada de ontem causaram ferimentos significativos aos dois. Vou te dar 3 frases. Se você só vier para falar besteiras, eu vou te matar. O homem de listras verdes disse friamente. Li Xiaoshuai riu. Vocês conseguem sobreviver 7 dias nesta vila? Primeira frase. Encontrei a fonte fantasmagórica da vila. O rosto do homem de listras verdes se contraiu. Sem esperar que o homem de listras verdes voltasse para casa, Li Xiaoshuai continuou com a terceira frase. Contanto que vocês me ouçam, amanhã posso levá-los para completar a avaliação. O homem de listras verdes e a mulher de listras verdes trocaram olhares, com raiva. Só você? A mulher de listras verdes revelou um pouco de sua expressão. Em tal avaliação de nível S. Alguém pode passar em 2 dias? Li Xiaoshuai sorriu sem dizer nada. Você veio aqui para dizer bobagens. Você realmente acha que eu não vou te matar? O homem de listras verdes disse friamente. Eu tenho alguma necessidade de dizer bobagens? Li Xiaoshuai perguntou. A confiança que Li Xiaoshuai sempre manteve finalmente chamou a mulher de listras verdes e o homem de listras verdes. Para acertar, os dois se entreolharam. A frieza no rosto do homem de listras verdes diminuiu um pouco. Então me diga, qual é a fonte fantasmagórica da vila? Ok. Li Xiaoshuai não pensou 2 vezes e repetiu as palavras que disse a todos para os dois. Você está dizendo que os aldeões são a fonte fantasmagórica? Você tem uma maneira de eliminá-los? A expressão do homem de listras verdes mudou ligeiramente. Pensando bem, essa possibilidade é muito grande. Como fazer? O homem de listras verdes perguntou ansiosamente. Espere por mim aqui amanhã de manhã. Siga todas as minhas ordens. Li Xiaoshuai disse. Seguir suas ordens? O homem de listras verdes ficou surpreso. Ele riu. Li Xiaoshuai estava prestes a responder. De repente, ele correu como um animal selvagem para Li Xiaoshuai e agarrou o pescoço de Li Xiaoshuai com força.
A sensação de asfixia fez o rosto de Li Xiaoshuai ficar vermelho instantaneamente. O homem de listras verdes sorriu friamente. Eu vou te matar agora. Com certeza, essas duas pessoas não são pessoas com quem se possa comunicar bem. Eu só tenho uma frase. Me siga para completar a avaliação. Quer morrer junto? Ninguém vai sobreviver 7 dias. Li Xiaoshuai disse roucamente. A força na mão do homem de listras verdes aumentou. Li Xiaoshuai sorriu friamente sem dizer nada. Um brilho assassino brilhou nos olhos do homem de listras verdes. Mas logo, essa intenção assassina recuou sob a dor lancinante em seu corpo. Ele soltou a mão. Olhou para Li Xiaoshuai por um momento. Se não conseguirmos completar a avaliação amanhã, eu vou te matar de novo. O homem de listras verdes disse. Li Xiaoshuai tossiu 2 vezes e recuperou o fôlego. Se não completarmos a avaliação amanhã, será como estarmos mortos. Parece que chegaram a um acordo. Com 2 forças de combate poderosas, espero ter mais algumas chances. Assim que chegarem a um acordo. Li Xiaoshuai foi embora diretamente, sem ficar. O motivo é... O olhar dos dois deu a Li Xiaoshuai uma sensação extremamente desconfortável. Como se estivesse sendo destruído. Não é discriminação, é destruição. Como se, aos olhos deles, ele e os dois não estivessem no mesmo nível de seres. Na verdade, desde o início, Li Xiaoshuai estava atento à aparência dos dois. Aquela cor de pele não pertencia a nenhum país da Estrela Azul. A única coisa em comum com eles é que têm forma humana. Isso fez Li Xiaoshuai não poder deixar de imaginar se os dois são os chamados humanos alienígenas. Por exemplo, do continente misterioso. Havia notícias online de que equipes de exploração, mais de uma vez, naquele continente misterioso, encontraram humanos que não pertenciam à Estrela Azul. Mas esse tipo de notícia nunca foi confirmado oficialmente. Se esses dois estivessem dispostos a conversar, Li Xiaoshuai gostaria de trocar algumas palavras. Perguntar o que significa a frase avaliação S7 que eles mencionaram. Será que as avaliações são divididas em níveis? E eles foram designados para uma avaliação muito difícil? Que pena, os dois não conversariam sobre isso com ele. Li Xiaoshuai não pensou mais profundamente. Encontrou um canto e tirou o objeto misterioso da aranha. Fez alguns experimentos. Descobriu que a teia de aranha que a aranha cuspia não restringia os ratos espinhosos. No entanto, não tinha nenhum poder letal. A única característica é a resistência. Não importa o quanto Li Xiaoshuai tentasse. Não conseguia romper a resistência da teia de aranha agrupada. No entanto, a teia de aranha tem medo de facas e fogo. Tem apenas um forte efeito de restrição. Li Xiaoshuai fez uma análise. Li Xiaoshuai dormiu um pouco. Ele precisava manter algum espírito para lidar com a noite. Quando Li Xiaoshuai acordou e chegou à vila, os outros 5, incluindo a mulher com a perna quebrada, já estavam esperando no mesmo lugar. O crepúsculo já havia caído. O vento fétido carregava o entulho pútrido do subsolo. Ossos podres vagavam constantemente pela vila. Chegou a hora de ontem. Os aldeões abriram suas portas um após o outro, vendo Li Xiaoshuai e os outros. Olhos maníacos e ligeiramente lascivos examinavam para frente e para trás com entusiasmo. Não havia mais o disfarce inicial. Como sobraram apenas 6, tantos morreram. Precisamos ter cuidado. Vendo que restavam apenas 6 aldeões, não puderam deixar de ficar um pouco diferentes e desapontados. Todos sabiam a identidade dos aldeões. Sob essa onda de olhares e palavras de preocupação, não puderam deixar de se sentir arrepiados. À noite, vocês vão se hospedar. Podem começar a perguntar. Tem que ser como ontem. Cumpram as condições de hospedagem. O velho chefe da vila falou gentilmente. Todos se entreolharam. Em relação às condições de hospedagem desta noite, alguns fizeram uma comunicação e compartilhamento de informações adequados. A maioria já tinha planos em mente. Já haviam determinado algumas opções. Quanto a Li Xiaoshuai, a escolha ainda era o velho estranho. Afinal, tantas pessoas deviam coisas ao velho estranho no livro de contas. Encontrar um com um coeficiente de perigo menor é muito melhor do que aqueles terrores desconhecidos. O primeiro a tomar uma decisão foi Li Xiaoshuai. O alvo que ele determinou era aquele velho que completou a tarefa ontem. Ele pegou emprestado um chapéu do velho estranho e ainda não devolveu. Encontrar este velho, o sexto sentido mostra que é o com o menor risco. Quando Li Xiaoshuai terminou de determinar e levantou a cabeça para ver as escolhas completadas pelos outros, não pôde deixar de ficar chocado. Seus olhos estavam cheios de solenidade e horror.
Neste momento, a mulher extremamente bonita estava escondida aqui. No começo, Li Xiaoshuai já havia adivinhado que ele definitivamente continuaria a procurar aquele bêbado. Além dele, o único homem vivo encontrou a viúva e o filho que eram perigosos, perdendo apenas para o chefe da vila. A mulher com a perna quebrada escolheu a casa de uma mulher feroz que criava hienas. A outra escolha foi a senhora gorda que comia carne. Cabelo preto e comprido escolheu o chefe da vila. Cabelo preto e comprido não quer mais viver. No primeiro instante, Li Xiaoshuai não pôde deixar de ter essa ideia. Ele queria lembrar em voz alta. Mas o cabelo preto e comprido já havia feito a escolha. Li Xiaoshuai também não queria dizer mais nada para abalá-lo. Esperava que todos pudessem sobreviver a esta noite. Li Xiaoshuai acalmou suas emoções e se levantou para ir até a casa do velho Yu. A fuga particular de Ling Ye ontem o ensinou uma lição, e ele não perderia mais tempo. Você quer morar na minha casa? Pode. Minha casa está sem lenha. O velho Yu estava prestes a falar, mas Li Xiaoshuai balançou a cabeça diretamente para rejeitar o velho. Eu vim buscar força para alguém. Força? O velho Yu ficou surpreso. Li Xiaoshuai mostrou-lhe o livro de contas na mão e esperou vigilantemente por sua resposta. Agora, ele tem poder mental e um objeto misterioso, e está determinado em seu coração que, mesmo que o velho Yu fique furioso e queira atacá-lo, ele ainda tem a capacidade de se proteger. É isso? Você entra e pega. Está na caixa dentro da casa. No entanto, o velho Yu reagiu e respondeu com calma ansiosamente. Visualmente, Li Xiaoshuai ficou chocado. Por um momento, ele pensou que tinha ouvido errado. Será que ele teve sorte com este cajado? A medicina que não precisa de aventura chegou? Não deveria ser assim. Li Xiaoshuai pensou por um momento. Mais vigilante, caminhando cuidadosamente para dentro da casa. Certo. Há algumas caixas lá dentro. Não pegue a errada. De repente, a voz do velho Yu soou novamente. Os pés de Li Xiaoshuai que acabavam de entrar na casa congelaram. Pegar a errada. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Como esperado, esses aldeões são estranhos. E estão todos tramando contra eles. Li Xiaoshuai zombou, mas também ficou aliviado. Ele caminhou diretamente para dentro da casa. Em alguns cantos da casa, Li Xiaoshuai descobriu 4 caixas de madeira vermelhas do mesmo tamanho e cor. Ao passar pela primeira, uma sensação de crise que o assustou surgiu. A segunda tinha uma sensação de crise um pouco menor. A terceira ainda tinha uma sensação de crise intolerável. A quarta não tinha sensação de crise. Está dentro. Não é à toa que este cajado não tem previsão de crise pelo sexto sentido. Acontece que posso confiar no sexto sentido para pegar os itens. Li Xiaoshuai pensou. Li Xiaoshuai estendeu a mão e estava prestes a abrir a caixa de madeira vermelha. Ao mesmo tempo, em outras áreas, nos pátios das fazendas, várias galinhas e patos com dentes humanos e presas soltavam gritos estranhos de alegria semelhantes aos humanos, comendo desesperadamente pedaços de carne. Colocados no chão, a mulher com a perna quebrada desapareceu inexplicavelmente. Na cabana, uma mulher feia tirou a roupa, expondo todo o seu corpo, mordendo os lábios pálidos. O bêbado sorria, segurando uma escova cheia de agulhas finas. A pele das costas da mulher feia foi completamente raspada. Apenas buracos densamente cobertos de crostas restavam em suas costas. Na mercearia, a mulher de cabelo preto e comprido chegou na frente do dono da loja com rosto de zumbi. Eu vim buscar óleo de lamparina para o chefe da aldeia, disse a mulher de cabelo preto e comprido. O rosto de zumbi sorriu estranhamente. A troca, você está usando? Na casa da mulher gorda, Lina estava pálida, respirando fundo pesadamente. Na frente dela, a mulher gorda estava amolando uma faca de cozinha cheia de ferrugem e entalhes com uma pedra de amolar, enquanto limpava a saliva do canto da boca. Eu vou cortar mais limpo, não vai doer, não tenha medo, não tenha medo. A voz animada da mulher gorda tremia. No subsolo havia um esqueleto alto, cortado limpo com serras e facas. Li Xiaoshuai foi o primeiro a completar as condições de acomodação. Quando ele saiu da casa com a força, o velho Yu, que estava sentado na porta esperando, ficou chocado ao ver seu rosto animado e sorrindo. No instante seguinte, seu rosto revelou ferocidade, e uma sensação intolerável envolveu Li Xiaoshuai. Como você conseguiu? Ele rosnou. Eu tive sorte. Abri uma caixa aleatória e ela estava lá dentro. A expressão de Li Xiaoshuai era calma, adaptando-se à força em sua mão. Impossível, eu claramente.
O velho Yu queria dizer algo, mas parou no meio da frase. Ele olhou fixamente para Li Xiaoshuai. Não sei no que está pensando, ou se está pensando em algo. Sem dizer uma palavra, posso ir? Velho Li Xiaoshuai perguntou. O velho Yu, com um rosto sombrio, respondeu, pode. Li Xiaoshuai se virou para sair. Ele podia perceber que o velho Yu não havia se dado mal, mostrando quão irritado e desapontado ele estava. Infelizmente, dentro das regras, o velho Yu não podia fazer nada. No entanto, o velho Yu nem percebeu o calmo Li Xiaoshuai. Nesse momento, quão rápido estava batendo seu coração, ele estava furioso. Ainda mais ao descobrir que o bolso esquerdo de Li Xiaoshuai estava diferente de quando ele entrou. Ligeiramente inchado. Depois de sair da vista do velho Yu, o rosto de Li Xiaoshuai imediatamente perdeu o constrangimento de antes. Seu rosto estava pálido, ele respirava pesadamente. Limpou o suor frio que escorria pela testa, como se tivesse passado por um enorme fardo psicológico. Minha coragem é realmente inútil. Na verdade, ousei roubar algo dele. Li Xiaoshuai apalpou o bolso. Um objeto semelhante a uma seringa de vidro apareceu em sua mão. Apressadamente pegou o primeiro. Li Xiaoshuai planejava ir embora imediatamente. Mas, por acaso, ainda havia itens estranhos e incompatíveis com essa era feudal na caixa. Li Xiaoshuai ficou curioso e, inexplicavelmente, pegou-o. A informação sobre a seringa apareceu. Uma seringa contendo um líquido estranho. Na cidade virtual. Talvez haja um avaliador que possa saber o que é essa coisa. Parece ser valiosa. Embora ele não soubesse o que era a cidade virtual, ao ouvir as palavras valiosa, Li Xiaoshuai definitivamente guardaria. Ao tirar essa coisa, Li Xiaoshuai não pôde deixar de imaginar que, nessa avaliação, se cada condição de acomodação ocultaria a probabilidade de encontrar certos itens especiais. Ontem a arma do ferreiro Zhao, hoje essa seringa. Claro, isso era pura especulação de Li Xiaoshuai. Talvez seja apenas sua sorte. Guardou a seringa e não fez mais pesquisas. Li Xiaoshuai voltou para a casa do velho estranho. Você, pegou de novo. O velho estranho olhou ferozmente para a seringa na mão de Li Xiaoshuai. Então, pegou a seringa. O velho estranho, com um olhar hostil, examinou Li Xiaoshuai por um momento. Finalmente, sorriu friamente. Você está se aproximando da morte. Li Xiaoshuai não disse nada. Agora, esta é sua última noite aqui. Ele também não esperava viver aqui por alguns dias. Entrou na casa e Li Xiaoshuai escolheu descansar. Embora estivesse exausto, Li Xiaoshuai teve que ficar acordado até o amanhecer, contanto que passe por esta noite. Claro, há mais uma coisa que ele precisa confirmar, e é esta noite. O tempo passou pouco a pouco. O entardecer se transformou em noite. Do lado de fora da janela, o vento uivava. Dentro da casa, podia-se ouvir vagamente algumas tristezas do lado de fora. Além do vento ocasional, a vila estava muito, muito silenciosa, quase sem vida. Mas Li Xiaoshuai podia sentir que, na estrada da vila, neste momento, devia estar coberta de grupos estranhos com olhos vermelhos escarlates. Eles estavam esperando que os últimos 6 deles adormecessem. Nesse momento, o estômago de Li Xiaoshuai estava ligeiramente desconfortável. Justamente esse desconforto resistia ao seu sono. À tarde, depois de se separarem, de repente, uma rajada de vento soprou pela casa. A chama bruxuleante do pavio apagou. A casa estava envolta em escuridão e silêncio. A expressão de Li Xiaoshuai se condensou. Ele zombou secretamente. Como esperado, eles vieram. Imediatamente depois, para a surpresa de Li Xiaoshuai, uma onda de sono invadiu silenciosamente a mente de Li Xiaoshuai. E do lado de fora da janela, parecia haver vagamente várias auras, gradualmente cercando essa pequena cabana. Li Xiaoshuai respirou fundo e se animou. Tirou os 2 pequenos bastões que ele havia preparado à tarde e carregado o tempo todo, quase queimando em carvão. Sob o controle do poder da mente, a pequena faca do ferreiro Zhao estava sobre a pedra no chão. Girando rapidamente, fios de faíscas surgiram e caíram sobre a grama derretida de carvão. Uma chama acendeu, e toda a casa sombria e silenciosa foi instantaneamente iluminada pela luz do fogo. Sob a luz do fogo, o olhar de Li Xiaoshuai passou pelo velho estranho. Não se sabe por quê. O velho estranho, que estava de costas para ele e não se sabia o que estava fazendo, de repente virou a cabeça. Aqueles olhos, com um toque de vermelho escarlate, ao ver a tocha, sua expressão mudou drasticamente. Quando você trouxe fogo? O que foi? Li Xiaoshuai perguntou. Apague! Apague! Eu vou ficar com sono.
Li Xiaoshuai respondeu, fazer isso não viola as regras, certo? Estou acendendo uma lamparina. Tudo bem, já que insiste, vou acabar com isso. Li Xiaoshuai respondeu, o velho rabugento, com o rosto carrancudo, de dentro de um armário no canto. Pegou um isqueiro de corda e acendeu a lamparina a óleo. O cômodo balançou fracamente, recuperando a luz. Vendo isso, Li Xiaoshuai imediatamente apagou a tocha. A expressão feia do velho rabugento também se suavizou. Quando o velho rabugento olhou para Li Xiaoshuai, satisfeito e frio, prestes a dizer algo, Li Xiaoshuai de repente perguntou, velho, esse óleo de lamparina é petróleo, certo? O velho rabugento zombou. E daí? Li Xiaoshuai também sorriu. Nada, só estou perguntando. O velho rabugento olhou para Li Xiaoshuai com um olhar estranho e desconfiado, finalmente escolhendo não dizer mais nada. Li Xiaoshuai também fechou os olhos. Então, ele caminhou até a janela, olhando para fora, para a paisagem um tanto embaçada. Que pena, está muito escuro. Não consigo ver nada. Da mesma forma, não encontrei o paradeiro dos olhos vermelhos estelares. A última suposição em meu coração finalmente se confirmou neste momento. Como esperado, é assim. Li Xiaoshuai murmurou. Uma longa noite, em fadiga e frio. Finalmente passou agonizante. Li Xiaoshuai, que não dormia direito há 2 dias, já estava mentalmente exausto. Quando amanheceu, ele reuniu suas últimas forças. Este é o último dia. Respirando fundo, Li Xiaoshuai saiu da casa. A luz brilhava sobre a vila. Ainda frio e fétido, mas diferente de ontem, nas ruas de hoje. Não havia sangue ou corpos. Parece que não morreu muita gente ontem à noite. Todos passaram com sucesso pelas condições de acomodação. Logo depois que Li Xiaoshuai saiu, as portas das outras casas também se abriram uma após a outra. Algumas pessoas saíram. A mulher de cabelo preto longo da casa do velho chefe da vila, com o olho arrancado, o homem saindo lentamente da casa. Lina, pálida e frágil como papel, tremendo ligeiramente, saiu da casa da senhora gorda. Em pouco tempo, a outra mulher também caminhou para o meio da multidão, sem cor no rosto. Depois de esperar mais alguns minutos, a mulher com a perna quebrada não apareceu. Parece que ela morreu. Li Xiaoshuai suspirou levemente, olhando para as poucas pessoas. Para sobreviver ontem, vocês pagaram um preço alto. Podemos começar? Um método para completar a avaliação, esta vila. Eu não quero ficar aqui nem por um segundo. A outra mulher, segurando uma arma velha. Eu não vou aguentar até a tarde. Lina também implorou, sem cor no rosto. Quando ela abriu a boca, Li Xiaoshuai percebeu que sua língua havia desaparecido. Além dela, a única ilesa era a mulher de cabelo preto longo que encontrou a vila. Li Xiaoshuai olhou profundamente para essa mulher. Nada mal, ok. Agora podemos começar o plano. Ir para a loja de conveniência. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Li Xiaoshuai disse. Pergunta? Que pergunta? Diga. As poucas pessoas naturalmente cooperaram com Li Xiaoshuai. Para sobreviver ontem à noite, eles pagaram o máximo de sacrifícios que podiam para garantir a segurança. Por exemplo, Lina, com a mão decepada, se encontrasse condições de acomodação perigosas, ela certamente morreria. Então, ontem ela escolheu a senhora gorda. Embora ela tivesse que abandonar parte de sua carne, pelo menos elas sobreviveriam. Só que, pagando tal preço, elas basicamente não têm mais a capacidade de sobreviver até o dia seguinte. Então, não importa o que Li Xiaoshuai diga. Elas só podem acreditar e obedecer. Ontem, quem de vocês usou fogo? Li Xiaoshuai perguntou. Fogo? As poucas pessoas se entreolharam. A julgar por suas expressões, Lina, as mulheres não conseguiram extinguir o fogo. Elas seriam engolidas juntas. Mas a gananciosa senhora gorda não estava disposta a deixar Lina ser roubada e certamente aguardaria bem. As mulheres deveriam ter um tratamento semelhante ao de Lina. Ela estava muda, incapaz de falar. A única que poderia fornecer informações era a mulher de cabelo preto longo. O fogo se apagou. Estou com muito sono. Eu te obedeci e acendi a tocha. A mulher de cabelo preto e comprido chegou e, no fim das contas, o chefe da aldeia me deixou absorvê-la. Ela acendeu a lamparina de óleo. A mulher de cabelo preto e comprido chegou. Ótimo! Como ela imaginava. Há algum problema? Perguntou a bela mulher. Li Xiaoshuai sorriu. Elas têm medo de fogo. Medo de fogo. Alguns ficaram atônitos.
Esta é uma coisa que Li Xiaoshuai descobriu. Desde a primeira noite, Li Xiaoshuai completou as condições de entrada tarde demais. Naquele período em que ele quase foi pego pelo bizarro, ele notou coisas estranhas. A aldeia. Escuro. Escuro como o breu. Muito escuro. Tão escuro que nada podia ser visto, exceto por pessoas como Zhao, o ferreiro, que completaram as condições de entrada. As casas onde se instalaram tinham um brilho fraco, mas quase toda a aldeia não tinha luz. Na época, Li Xiaoshuai não pensou muito em seu terror. Mas depois de pensar sobre isso, Li Xiaoshuai percebeu que algo estava errado, era normal. A razão pela qual ele suspeitou que eles eram bizarros foi parcialmente por causa desse incidente. Afinal, as luzes estavam apagadas. As pessoas ficam presas, tocam o bizarro. E então, no dia seguinte, eles estavam quase ilesos. Claramente, eles não são como pessoas normais. E então, voltando ao assunto atual, em uma hipótese remota, apagar as luzes significa que o bizarro não precisa de luz. No escuro, a visão não é obstruída. Mas, o chefe Hong, bem como o velho Yu e o velho esquisito. Ele soube na casa de Zhao, o ferreiro, que todos carregavam lamparinas de óleo. Já que eles têm lamparinas de óleo, não acender as luzes gera uma contradição. Portanto, Li Xiaoshuai teve uma especulação: as lamparinas são, na verdade, apenas para uso desses forasteiros. E o próprio bizarro tem alguma razão para não querer acender as luzes. Tomando esses dois pontos como base, Li Xiaoshuai pensou mais profundamente. Ter uma lamparina como esta. O engano de conveniência na noite escura, mas não tocar nela. Essa situação. Em vez de dizer que eles não querem acender as luzes, é melhor dizer se eles carregam emoções de relutância e desgosto a esse respeito. O que leva à escolha de não acender as luzes. Por exemplo, não gostar da luz. Ou, por exemplo, não gostar de fogo. Considerando que eles temem a luz do sol, esta é a única possibilidade que Li Xiaoshuai considerou. Entre os dois, ele está mais inclinado a temer o fogo. Então, quando a discussão sobre encontrar uma saída ocorreu ontem, Li Xiaoshuai teve essa ideia. Então ele deliberadamente sugeriu que eles ficariam cansados sem luz, então deixe-os serem iluminados por tochas. Ajudá-los a se desenvolver, ao mesmo tempo, também é para sua tentativa, tentando eliminar uma opção. Se eles realmente têm medo do fogo, então ele encontrou a fraqueza do bizarro. Como esperado, depois de tentar, a expressão do velho esquisito. A memória da mulher de cabelo preto e comprido chegou à conclusão que ele queria. O bizarro tem medo do fogo. Tudo é para descobrir este ponto. Agora, passando na avaliação, com mais 2 pontos de confiança. Vamos lá. Vá para a loja de conveniência. Eu acho que há muito óleo de lamparina lá. Nosso objetivo agora é tirar as luzes e dá-las a todas as famílias, uma após a outra. Então, acenda as luzes juntos e queime esta aldeia de uma vez. Queime esses bizarros até a morte e a avaliação terminará. Li Xiaoshuai tinha um sorriso confiante no rosto. Anunciou a análise final para todos. Claro. Embora ele tenha dito isso, na verdade, Li Xiaoshuai estava claro. Mesmo que a avaliação esteja progredindo suavemente, pode não ser tão fácil passar. Os 5 sobreviventes seguiram para a loja de conveniência. Durante o período, juntaram-se o homem e a mulher com listras verdes que esperavam na beira da estrada por muito tempo. Depois que o homem e a mulher com listras verdes entraram na equipe, eles não prestaram atenção a ninguém que falasse com eles, apenas olharam friamente para Li Xiaoshuai e seguiram silenciosamente na parte de trás da multidão. Vendo isso, Li Xiaoshuai não deu a todos uma explicação. Ele não achou necessário. Deixou todos com um monte de perguntas. Logo, um grupo de pessoas. Chegando à mercearia, Li Xiaoshuai parou em frente àquela pequena mercearia, ponderando por um momento. Lentamente, ele começou a falar, de acordo com a minha dedução, sem a permissão do dono da casa. Entrar na casa de um aldeão normal e pegar coisas definitivamente quebrará alguma regra. Embora pela manhã eles não acordem, não posso afirmar que nada acontecerá. Essas palavras jogaram um balde de água fria nas pessoas que estavam animadas. Você quer dizer que há perigo? Perguntou a mulher extremamente bonita. Sim, Li Xiaoshuai acenou com a cabeça, mas também não é certo. É difícil dizer, talvez o perigo só apareça à noite. Todos estavam preocupados. A mercearia era, no coração de todos, um dos lugares mais perigosos. Além da mulher de cabelos pretos e longos, os que vieram aqui para cumprir as condições de hospedagem morreram todos.
Cheios de cicatrizes, eles não conseguiam usar toda a sua força de combate. Eles não queriam correr perigo. Eu vou. Seu estado mental ainda está bom. Você entra comigo, disse a mulher de cabelos pretos e longos. A pessoa que ela designou não era Li Xiaoshuai, mas o homem com os olhos tortos. A expressão deste último mudou, tornando-se incerta. Ele olhou de soslaio para Li Xiaoshuai. Vendo que o homem e a mulher com marcas verdes permaneceram indiferentes, ele sabia que não tinha escolha a não ser ir. Finalmente, cerrou os dentes e acenou com a cabeça. Pegue o óleo e saia direto. Lembre-se, não faça nada extra. Disse Li Xiaoshuai solenemente. Ok. Os dois entraram na mercearia um após o outro. Li Xiaoshuai e os outros esperavam na porta, extremamente nervosos. Este passo era o mais importante. O óleo de lamparina tinha que ser obtido. Não podia falhar. O tempo passava a cada segundo. 5 minutos depois, a porta se abriu repentinamente. Todos prenderam a respiração e observaram. Quem saiu foi a mulher de cabelos pretos e longos e o homem que haviam entrado. Cada um carregava um grande pote de óleo de lamparina. O dono da mercearia estava dormindo. Foi muito tranquilo, respondeu a mulher de cabelos pretos e longos. Ao lado,